Olá, sejam muito bem-vindos, hein? Tava aqui te esperando. Como foi o fim de semana, hein? Descansou? Nem tanto. Olha, força, coragem, vamos começar juntos a semana. Eu sou Vivi Costa e te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região e no mundo também, se de alguma forma afetar a nossa vida. É muito bom ter a sua companhia. Vamos lá? Vamos trazer alguns dos destaques da edição desta segunda-feira com os nossos repórteres, já estão todos posicionados por aqui. E o Distrito Federal, infelizmente, gente, alcança a marca de 29 feminicídios em 2023 e se torna um ano com mais mulheres mortas desde que esse tipo de crime começou a ser contabilizado. A vítima dessa vez foi esfaqueada pelo companheiro há 12 dias atrás e estava internada. Maicon Leão. Pois é, Vivi, Laísa Rocha da Silva tinha 35 anos, ela foi brutalmente atacada pelo ex-companheiro, recebeu ali dezenas de facadas, estava internada ali lutando pela vida, mas infelizmente ela acabou morrendo. A gente vai trazer também, Vivi, uma série de outras tentativas de feminicídio, o que está acontecendo e o que pode ser feito. A gente debate esse assunto daqui a pouquinho no SBT Brasília, a primeira edição. Te espero, Maicon, até já. Vamos mostrar também como estão as vítimas daquele acidente na BR-070 envolvendo um ônibus interestadual clandestino que tombou e deixou 5 mortos, vários feridos na altura da Ceilândia. Vanessa Vitória. Sim, Vivi, daqui a pouco a gente atualiza com informações da Secretaria de Saúde. O fato é que já estava perto do destino final e o destino realmente é que os passageiros desembarcassem. Eu fiz uma pesquisa sobre essa empresa de turismo que dizia transportar com amor, mas fazia transporte pirata, que tirou a vida dessas pessoas. E daqui a pouquinho a gente conta os detalhes desse caso e até mesmo da prisão, né? Das prisões, no caso, pai e filho que estavam à frente aí desse ônibus. Que amor é esse com tanta irresponsabilidade, né? Até já, Viver. E no Lago Sul, 3 homens foram presos suspeitos de estelionato em agências bancárias. Eles estavam com máquinas de cartão e um aparelho conhecido como chupa-cabra. David Santos. Oi, Vivi, boa tarde para você. Essa prisão aconteceu nesse último domingo, mas não foi uma prisão tão fácil. Até o helicóptero da Polícia Militar teve que também prender fuga aí para poder ir atrás desses criminosos que foram presos próximo ao Gama. Os detalhes eu compartilho com você daqui a pouquinho. Combinado, até já. E fãs da banda Pink Floyd estão ansiosos para o show da banda icônica de rock que promete agitar o estádio Mané Garrincha amanhã. Tem fã com o repertório ali na ponta da língua. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Viu que a Kátia entrou no clima ali também, né? Participe do jornal comigo, mandando uma mensagem pelo nosso WhatsApp 996232421. Você pode salvar aí no seu celular, também pode seguir a gente nas nossas redes sociais. O nosso perfil no Instagram é o @SBT Brasília. Começa a seguir a gente, fica sabendo o que está acontecendo aí aqui em Brasília, no mundo todo. Manda uma mensagem. Por telefone, você me manda aqui uma mensagem sobre o que está acontecendo aqui ao longo do jornal. Eu compartilho ao vivo com todo mundo. Eu quero também saber qual é uma sugestão de reportagem do que está acontecendo aí na sua região. Manda pra gente. Nossa produção vai entrar em contato para tentar te ajudar. E manda aquela foto também, assistindo ao jornal, pra gente se conectar por aqui, se sentir mais perto um do outro, porque você já sabe que a sua voz é muito importante para mim. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é segunda-feira, 23 de outubro. Vem comigo, já estamos no ar. A gente começa aqui com uma outra notícia que é a seguinte. A polícia fez uma operação na sexta-feira passada para fiscalizar flanelinhas dos setores hoteleiro e comercial sul. E olha, encontrou tantas irregularidades, 15 ocorrências no total. Além do exercício irregular da atividade, havia também um foragido suspeito de cometer homicídio. Vamos conversar com o repórter David Santos. Dave, boa tarde para você, bem-vindo. Uma operação importante aí para garantir a segurança dos motoristas, né? As pessoas que ficam passeando pelas regiões ali nem sempre se sentem muito seguras ao deixarem o carro, né?
Pois é, Vivi, boa tarde para você e para todo mundo que assiste o SBT Brasília primeira edição. Essa operação é importante sim, conforme você falou, afinal a gente deixa o carro na mão ali do flanelinha, acreditando que ele vai realmente cuidar de um bem que é bem caro, inclusive. E essa operação, inclusive, prendeu 22 pessoas, 21 delas por exercício irregular da profissão. Daqui a pouquinho eu falo desse outro caso, suspeito de homicídio. O que acontece? A profissão flanelinha, ela tem que ser ela é regulamentada aqui em Brasília, não adianta só você chegar ali para vigiar o carro e pronto, tem que se fazer um cadastro junto ao governo do Distrito Federal. Esses flanelinhas, inclusive, eles têm que trabalhar com um crachá de identificação. Esse crachá tem um QR Code ali que a pessoa tem que escanear e aí leva para que ali com dados mostrem ali que a pessoa tem uma profissão regulamentada, que ele está certinho, isso para dar mais segurança e respaldo. Essa operação é realizada pela Polícia aqui civil e também pela Secretaria de Segurança Pública, foi na sexta-feira, aconteceu na sexta-feira, e aí além disso, além de toda essa operação aí, prender essas 21 pessoas por estar ali praticando a profissão de forma não adequada, também prendeu um suspeito de homicídio. Para dar todos os detalhes dessa operação em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, a gente está aqui com o delegado-chefe da 5ª Delegacia de Polícia, o doutor Ataliba. Doutor Ataliba, muito obrigado por receber o SBT Brasília aqui na delegacia. Como é que aconteceu essa operação e vai ter continuidade também? O objetivo não é só parar com essa operação aí no setor comercial sul e também no setor bancário, não é isso? Boa tarde. Isso, boa tarde, David. Boa tarde, Vivi, a todos os amigos da SBT Brasília. Isso é uma operação integrada das Forças de Seguranças. Ela é organizada aí pela Secretaria de Segurança Pública do DF. E ela visa também reprimir aí a atuação ilícita desses flanelinhas e também reprimir o furto interior de veículo, que é um fato muito corriqueiro aqui na área central de Brasília. Então essa operação foi realizada apenas com flanelinhas ali do setor da Asa Sul, né? Mas a gente vai estar estendendo também para a área central e também para a Asa Norte aqui, para que a gente possa estar reprimindo sim esse crime e essa contravenção penal aí que muitas vezes acabam revelando outros crimes, como extorsão e também o tráfico de drogas. A gente também vê aí que foi um suspeito de homicídio aí que estava até com mandado de busca e apreensão. Vocês conseguiram também pegar esse suspeito de homicídio? Isso, um deles estava ali com mandado, um desses flanelinhas, né? Então, além de ser autuado também pelo exercício ilegal aí da profissão, já que não era cadastrado junto à Secretaria de Trabalho aqui do GDF, ele acabou preso aí em razão desse cumprimento de mandado. Era um crime de homicídio praticado em 2011, em Brasilinha, ali em Planaltina de Goiás, e por causa disso ele ficou preso aí e foi encaminhado para a nossa carceragem. Esses outros 21 presos que vieram aqui para a delegacia, eles já foram liberados? O que aconteceu com esses outros que foram aí presos também nessa operação? Eles foram autuados aí por uma contravenção penal, né? E por se tratar de crime de menor, uma infração de menor potencial ofensivo, eles têm o direito de ser liberados após se comprometerem a comparecer em juízo. Então eles deram a versão, né? Alguns falaram que não conseguiram completar todo o cadastro, outros que apenas não estavam com o crachá na hora, mas por estar de forma irregular acabaram todos autuados e depois da sua versão eles se comprometeram a comparecer em juízo quando intimados e dessa forma eles foram liberados. Mas todas as ocorrências foram encaminhadas com cópia aí para a Secretaria de Trabalho para que tome as providências aí até mesmo por descadastramento desses profissionais. Durante essa operação também, doutor, foi encontrada uma arma branca, uma faca. Esse suspeito também passou aqui pela delegacia. Como é que vai se proceder agora a partir de então? Isso, esse especificamente foi autuado também pelo porte de arma branca, era uma faca militar, né? Perguntamos onde ele tinha adquirido, ele informou que foi de um camelô ali na área central, mas a gente acredita que seja até produto de crime essa faca. Então pedimos a divulgação dela para que a possível vítima aí registre a ocorrência, né? Que a gente já pegou alguns casos assim dessas facas estarem nas mãos de moradores em situação de rua e também de flanelinhas e serem produtos de crime, e eles podem responder também até por uma receptação por causa disso. E Vivi, conversando aqui com o doutor Ataliba na delegacia, ele falou que essa é uma operação que não vai parar por aí. A gente viu ele falando que foi em parte da Asa Sul que foi realizada, mas essa operação conjunta com outras forças de segurança, inclusive com o Detran também, vai continuar em outros pontos estratégicos aqui em Brasília, né, doutor? Exatamente, a gente pretende pelo menos uma vez ao mês estar fazendo o cadastramento, a fiscalização da atuação desses flanelinhas, para, como eu disse, estar reprimindo aí o crime de furto interior de veículo, porque a pessoa não está ali simplesmente para pegar seu dinheiro, ela está para cuidar do seu carro. Então, se acontecer algum furto ali em seu veículo, como já aconteceu algumas vezes, essa pessoa pode responder, porque ela legalmente se obrigou a impedir esse resultado, então ela pode inclusive responder pelo furto praticado.
Pois é, uma profissão regulamentada, você tem que fazer um cadastro junto à Secretaria de Trabalho aqui do Governo do Distrito Federal, Vivi. E é importante, como o doutor Ataliba falou, porque ele não está ali só para receber o dinheiro, tá para realmente vigiar o carro. Tem uns até que lavam o carro ali, aproveitam para poder lavar o carro, deixar nosso carro limpinho. Então é muito importante, então, essa operação. Um número até expressivo, né, doutor? De 21 pessoas presas ali, por conta de não estar ali regulamentado para essa profissão, para exercer essa profissão de flanelinha. Isso, a gente acredita que até o número seria um pouco maior, né, mas em razão da surpresa, né, quando a gente começa numa quadra, a notícia corre e esses flanelinhas aí que estão em situação irregular, eles acabam indo embora, né? A gente conseguiu fazer ali de forma simultânea, mas acredito que alguns conseguiram escapar e dessa forma, com surpresa, a gente vai atuando nas outras regiões, vão atuar de novo na Asa Sul, para sempre estar fazendo essa fiscalização que é muito importante, não só aqui para nível de segurança dos moradores da DF, mas também dos nossos turistas que frequentam aqui a capital. Essa operação Vivi, realizada aqui na zona central de Brasília, visa então coibir então esses furtos que acontecem no interior de veículos, esse veículo que geralmente é deixado aí, né, nas vias do Distrito Federal, nos estacionamentos públicos aqui, já que encontrar estacionamento ou pagar estacionamento é um pouquinho difícil para quem trabalha aqui na zona central de Brasília, Vivi. Super importante essa ação, né, e sendo feita também em outras regiões. Delegado, obrigada por participar com a gente aqui, pela sua gentileza. Me tira uma dúvida, quem por acaso suspeitar de algum flanelinha, se ele não tiver com aquela identificação, né, como vocês trouxeram a informação aí, que tem que estar identificado, o que deve fazer? Isso, pode procurar 197, né, a própria delegacia aqui, ou até 190. A Polícia Militar também está orientada a atuar contra essa contravenção penal. E o flanelinha ele tem que estar cadastrado e ele tem que estar de colete, identificando, e também com o crachá. Então, se a pessoa questionar, cadê seu crachá, seu credenciamento, se a pessoa não souber informar ou der uma desculpa falando que ficou em casa, pode fazer a denúncia no 197 ou no 190, que tanto a Polícia Civil quanto a Militar vão estar atuando. Sabe que, assim, tem flanelinhas que são maravilhosos, né? Que ajudam muito ali numa situação em que a pessoa não está conseguindo estacionar, ele consegue ali, né, arrumar uma vaga, enfim, é ótimo. Mas muitos, às vezes, acabam também sendo ali agressivos quando você pergunta alguma coisa. Isso eu trouxe um detalhe que eu achei super interessante, é que se o flanelinha está cuidando do carro e algo sumir ali naquele carro, né, se for roubado, ele pode responder, então, por esse crime. Vai responder pela omissão, né? Essa omissão dele, ela é penalmente relevante porque ele se comprometeu. É o mesmo caso da babá. Você contrata uma babá para cuidar do seu filho. Se acontecer alguma coisa com o seu filho, ele se ferir ou até mesmo se afogar, alguma coisa nesse sentido, a babá responde criminalmente. É o mesmo entendimento aí no caso do flanelinha. Ele se obrigou a proteger o seu veículo e caso seu veículo aí seja subtraído ou mesmo ocorra a subtração de algum bem que esteja interior do seu veículo, esse flanelinha deve responder criminalmente por esse crime. Nós temos um caso aqui que uma vítima pagou um Pix, então a gente conseguiu identificar o flanelinha porque ele pagou através de Pix, e não só o carro dele, mas como outros 6 carros que estavam ali num show acabaram arrombados. Então esse flanelinha ele vai responder por todos esses crimes praticados pela omissão que ele acabou causando. Muito obrigada pelas informações, viu, delegado? Obrigada também, Dave. Daqui a pouquinho a gente continua a conversar sobre outros assuntos. Até já. E na semana passada, nós mostramos aqui no jornal que uma pessoa foi morta com mais de 10 tiros no setor O, em Ceilândia. E segundo as investigações, essa morte foi um acerto de contas. E a vítima, um presidiário que tinha acabado de ser liberado pelo saidão de Dia das Crianças. Só que, além do assassinato, né, dessas outras 2 pessoas que estavam na rua ali, acabaram sendo atingidas, não tinham nada a ver com essa história aí. E aí foram atingidas por disparos um homem de 35 anos e uma criança de 12 anos que estava jogando futebol ali na hora do crime, por perto, né? E essa bala aí perdida acabou acertando essa criança também. O repórter Maicon Leão está com a família desse menino, que até agora, gente, está com essa bala alojada no corpo. Maicon Leão, boa tarde para você, bem-vindo. Explica pra gente por que essa criança ainda não foi atendida. Oi, Vivi, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Essa criança foi levada ali imediatamente para o hospital, passou por uma avaliação médica ali, Vivi, e depois mandaram a família voltar no dia 29 de novembro. A justificativa seria que naquele momento ali não tinha anestesia para realizar o procedimento.
Para quem está em casa entender, como você já adiantou, esse caso aconteceu, a gente está aqui na expansão do Setoró, esse menino tem 12 anos de idade, estava brincando na porta de casa ali, Vivi, jogando futebol, quando esse assassino chegou em uma bicicleta, atirou contra esse outro desafeto ali, mais de 10 tiros, como você já bem adiantou, só que essas balas acabaram atingindo outras pessoas que estavam ali na rua. Este homem de 35 anos foi atingido no braço e também essa criança. A gente está vendo aí, inclusive, as imagens da polícia ali no local. E, Vivi, essa criança foi atingida ali nas nádegas. A gente está, inclusive, com o shortinho aqui, ó, para mostrar. Olha aqui, ó, aonde a bala atingiu essa criança. A gente tem aqui o buraco mesmo que foi aberto. Imagina, Vivi, você ali como pai, como mãe, ao sair de casa, se deparar ali, ó, com seu filho ferido, que é pra gente ter uma noção do impacto dessa bala. A gente tem, inclusive, umas imagens enviadas pela mãe ali da situação. No momento em que essa criança foi atingida, eu vou até pedir pro nosso DTV encher a tela pra gente mostrar pra quem tá em casa, enquanto a gente prepara para falar com a família, Vivi, porque por uma questão de segurança, a gente, claro, vai preservar a identidade dessa família. Mãezinha, quando a senhora chegou ali do lado de fora, se deparou com seu filho, como é que foi a cena? Boa tarde. Foi assustadora, porque poderia ter pegado em outro lugar, né? Aí, mas graças a Deus, Deus deu um livramento para ele. Ali, por questões de centímetros, tinha o risco de atingir a coluna? Tinha risco de atingir a coluna dele. Aí ele, uma hora dessa era para estar paraplégico, né? Aí é muito perigoso. Agora pergunta se ele quer sair de casa. Ele não sai. E os médicos só marcaram a consulta dele para dia 29 de novembro. Quando a senhora chegou lá, Vivi, depois de toda a situação, a gente está vendo aí na tela as imagens da Polícia Militar, mas logo na sequência chegaram também as equipes do bombeiro para prestar o socorro ali. Levou ele rápido demais. Levou os dois que foi atingido, levaram eles muito rápido, graças a Deus. Quando chegou no hospital, como é que foi esse atendimento lá? Como é que foi a situação? Foi o menino que levou, não foi eu, viu? Mas foi atendido rápido, viu? Ele foi atendido rápido, graças a Deus. Aí ele só está com esse projeto, que é para dia 29 de novembro. Aí eu queria esperar se alguém, né, da Secretaria de Saúde, como é que o menino vai ficar com uma bala dessa? Mais de mês. Não tem como. Lá na hora eles chegaram a falar dessa questão da falta de anestesia. O que eles justificaram para não tirar ali esse projétil na hora? Eles só falaram que ia fazer assim, ia esperar cicatrizar para ver se ela ia expulsar sozinha. Porque senão aí me mandaram eu voltar na terça. Eu voltei na terça-feira. Aí eles só marcaram para mim no dia 29 de novembro. E como é que fica o coração de mãe numa situação dessa, vendo o filho da senhora ali, igual a gente estava olhando ali, Vivi, tá começando a cicatrizar, mas nada de ver expelir esse projétil. Não. Aí ele tá tomando os remédios dele, aí tá aí, na graça de Deus. Aí no colégio ele não tá indo, porque não tem como ficar sentado, Aí ele tá aí, graças a Deus. Porque quando senta, dói, como é que é? Não, porque ele não tem posição para sentar reto, ele só senta de lado. Então o professor tá dando aula para ele online, pelo celular. E como é que fica a mãe numa situação dessa, preocupação? Preocupada demais, né? Porque ele não sai de jeito nenhum. Sempre jogava bola, mas ele não sai. Inclusive, naquela noite, ele estava jogando, era aqui na porta, não era nenhum lugar longe, perigoso. Não era longe, é bem aqui perto desse portão, desse muro verde. Ele estava jogando ela, não estava só ele, tinha mais crianças. Mas só que ele correu do lado errado, né? E aí vocês só escutaram o barulho do tiro? Só. Só. Aí nós corremos, meu marido, nós corremos, aí nós vimos, ele já estava baleado. Meu filho foi e levou ele. Quando a senhora chegou lá fora, como é que estavam as coisas lá? Tinha muita polícia. Já tinha muita polícia. Porque o meu menino já tinha ido para o hospital, Já tinha ido para o hospital e tinha um corpo no chão. Falar assim, que eu vi alguma coisa, eu tô mentindo. Que eu não vi nada, eu estava aqui dentro. Na hora que falaram que o filho da senhora tinha sido atingido, como é que a senhora ficou? Pai, nós ficamos todo mundo desesperado. Aí meu filho mais velho chegou e falou assim, não mãe, deixa que eu vou levar ele. Eu falei, então vai, ele que foi com ele. Aí eles vieram chegar às 4 horas da manhã. A senhora aqui na preocupação enquanto na preocupação. Mas eu ligava para ele de 20 minutos, ele falou, não, tá tudo bem. Já fez curativo, tudo. Mas eu falei, então tá bom. Já tomou medicação. Aí nós compramos a medicação dele.
Oi, Vivi. Maicon, olha, eu vou te falar que eu tô tão impressionada, eu não sei nem o que impressiona mais, né? A gente vem com um caso de uma bala perdida que atinge uma criança de 12 anos que estava brincando no meio da rua. Agora, mais de um mês para poder fazer a cirurgia e tirar essa bala dessa criança, que olha só as consequências disso tudo. A gente ouviu a mãe contando que a criança não consegue se sentar direito, está perdendo aula no final aqui do semestre, do ano. Imagina como é que essa criança vai conseguir recuperar depois toda essa matéria perdida. E assim, eu fico aqui me perguntando se há algum risco, né? Eu não sei agora, Maicon, se a mãe está me ouvindo, você pode repassar essa pergunta, mas eles disseram se havia algum risco de fazer a cirurgia, porque, assim, se não há um risco, não tem justificativa para esperar tanto tempo e deixar uma criança sentindo aí dores, sem ir para a aula e ainda com uma bala alojada, esperando que essa bala saia sozinha. Não, eles me falaram que não tem perigo nenhum, só tá esperando para ver se vai cicatrizar direitinho, ver se ela tem força para ela sair sozinha. Aí eu vou ter que fazer o quê? Esperar, né? Pela boa vontade deles, até dia 29 de novembro. Pelo que a gente entende, então, a ideia é evitar a cirurgia, para que o corpo tire ali esse projétil. Eu acho que sim. Ele está esperando cicatrizar para ver se o corpo dele mesmo que sai, esse projeto. Então, olha, esse filho da senhora que fica sofrendo. Aí fica ele sofrendo e sem aula, porque ele não está indo para a aula, ele está estudando online. Pois é, eu até perguntei sobre isso, Maicon, porque nós não somos médicos aqui para ficar questionando uma decisão, né, de um médico ali que acha que pode, de repente, expelir sozinho essa bala. Mas se a gente está vendo que há toda uma consequência para essa criança, será que no caso de rever, então, se faz logo essa cirurgia nessa criança para que ela possa voltar o quanto antes para as atividades dela? A gente tem alguma resposta, Maicon, da secretaria? Sim, Vivi, nossa produção pediu uma resposta e a Secretaria de Saúde esclareceu que o paciente foi atendido, avaliado, foi feita ali a tomografia no Hospital Regional de Taguatinga, ele teve alta com a conduta para continuação do tratamento no ambulatório de cirurgia geral. Ou seja, o procedimento é aguardar realmente, a consulta está marcada, ela está aqui com o papelzinho na mão para o dia 29 de novembro, às 7 horas da manhã. Esse retorno já é na ala de cirurgia, mas é necessário esse acompanhamento e aguardar. Bom, se nós estamos vendo aqui a situação dessa criança, dessa mãe, né, que está dizendo que a criança não está conseguindo ir para a escola, que ela tem sentido dores, fica aqui o nosso apelo também para que seja revista, de repente, né, essa conduta, se ela pode chamar de novo essa criança para que ela seja avaliada. Então, assim, e a gente está falando desse caso, Maicon, justamente de um caso em que o homem que atirou, ele está foragido, né? A gente está até com esse número aqui, 197, justamente por isso. Vivi, na verdade, a informação que a gente tem é que recentemente a polícia conseguiu localizar. A gente trouxe a informação de que ele chegou ali de bicicleta, se aproximou. Esse homem que era o alvo ali desse criminoso estava conversando com o irmão. Por sorte, esse irmão conseguiu correr e não foi atingido, mas a polícia estava sim procurando esse homem. Inclusive, quem tivesse qualquer informação, a gente chegou a trazer esse link aqui para que a polícia conseguisse localizar, tivesse qualquer informação, mas a gente tem a atualização aí de que a polícia teria conseguido localizar e prender esse homem e que realmente se tratava ali de uma situação de acerto de contas, Vivi, já que o alvo estava preso, saiu na quarta-feira ali justamente por esse saidão do Dia das Crianças, e a previsão, Vivi, era que ele voltasse para a delegacia, na verdade lá para o sistema prisional, no domingo, na verdade na segunda, e aí ele foi morto no domingo, um dia antes desse retorno previsto, ou seja, esses criminosos já estavam de olho nele ali, justamente para conseguir colocar a mão no momento que tivesse a oportunidade, e foi exatamente na noite daquele domingo, por volta das 22 horas, na frente ali da casa desse irmão que eles estavam conversando, quando esse homem chegou ali em cima dessa bicicleta, aproximou, disparou várias vezes, 10 tiros atingiram essa vítima fatal, teve também essas outras duas pessoas atingidas, esse homem de 35 anos e essa criança que a gente está falando agora de 12 anos, Vivi. Ô, Maicon, obrigada pelas informações, viu? E a gente fica aqui, então, na torcida para que essa criança consiga fazer essa cirurgia o quanto antes, que a gente possa trazer aqui essa informação de que ela voltou, inclusive, né, a frequentar a escola. Fica aqui a nossa solidariedade para essa família. Obrigada, Maicon. Até já.
E olha, o fim de semana foi marcado por um terrível acidente com um ônibus pirata que tombou na BR-070, perto de Ceilândia. 5 pessoas morreram, pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo trazia passageiros lá do Maranhão e estava totalmente irregular. Não tinha autorização para transportar pessoas, estava com os pneus carecas. E aí, ao perceber, que ele seria conduzido ali pela fiscalização para levar esse ônibus para um outro local, o motorista fugiu, acelerou durante a chuva. O dono do ônibus e o filho dele vão responder por homicídio doloso e lesão corporal também. Vamos ver na reportagem da Vitória Mello? Foi no fim da tarde de sábado na BR-070 em Ceilândia. Um ônibus de turismo com 32 passageiros tombou no canteiro central da rodovia. Pelo menos 5 pessoas morreram e 18 ficaram feridas. Foi na hora que ele saiu, acelerado. Aí que a gente, quando chegou aqui, a gente gritou que estava demais mesmo, né? Aí a gente gritou, mas já tinha feito a curva ali. E a sorte nossa é que tinha aquela vala ali, porque senão nós tínhamos ido. Porque se ele tivesse passado direto, a gente tinha descido naquele barranco. O veículo rodava em situação irregular. Ele foi abordado por fiscais da NTT neste posto da Polícia Rodoviária Federal. O ônibus estava sendo escoltado até o terminal rodoviário de Taguatinga, onde seria apreendido. Mas durante o trajeto, o motorista tentou fugir e acabou perdendo o controle da direção. Um carro que passava pela pista contrária registrou o momento do acidente. Tinha chovido e a pista estava molhada. O socorro foi feito a contento, todas as vítimas que estavam vivas foram socorridas de imediato. Empregamos aqui 13 viaturas, num poder operacional considerável, para que todas as vítimas tivessem um atendimento de emergência digno. O ônibus saiu do Maranhão com destino ao Distrito Federal. Além de não ter autorização para transporte, de acordo com a NTT, o veículo estava sem seguro e com os pneus carecas. A irmã da Iraceli está internada no Hospital Regional de Ceilândia. Ninguém achava ela. Foi resgatando as pessoas e ninguém nunca encontrava ela. E ela estava debaixo do ônibus, dentro de uma vala. Por isso que não morreu e por isso que não encontravam ela. Ela foi a última pessoa a ser resgatada. Ela viajava com uma vizinha, que não resistiu. Essa vizinha nossa viajava muito com eles. Para lá e para cá, ela viajava sempre com eles. E nunca tinha acontecido nada. A Polícia Civil prendeu o motorista e o dono da empresa responsável pelo ônibus. De acordo com a investigação, são pai e filho. Os dois são suspeitos de homicídio doloso e lesão corporal. Dados da NTT mostram que de janeiro a 21 de outubro deste ano, em todo o Brasil, foram apreendidos 1.287 veículos por não estarem em conformidade com as normas do transporte de passageiros interestadual. No mesmo período de 2022, foram 835 ocorrências, um aumento de 35%. Na BR aqui 070, esse ano, o mais grave que nós atendemos aqui nessa região. Gente, que absurdo, quanta imprudência, quanta irresponsabilidade. A gente fica pensando, não era o caso de parar ali, ter assumido uma multa, do que ter acabado com tantas vidas, famílias aí também, que agora estão sofrendo porque perderam parentes, outras pessoas ainda estão aí internadas. Vamos conversar ainda agora ao vivo com a repórter Vanessa Vitória sobre esse assunto, porque houve uma audiência de custódia hoje, né, Vanessa, que você pode atualizar pra gente no que aconteceu, mas eles vão responder por homicídio doloso, que é justamente quando assume o risco de matar, não só pelo fato de ter fugido. Imagina, ter saído em alta velocidade com todos esses passageiros ali, uma pista molhada, mas desde o início, que falta de cuidado com esses passageiros ao transportar tanta gente com tantas irregularidades. Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Então, vou começar pela audiência de custódia, que estava prevista para acontecer hoje às 9 horas da manhã. Nossa produção está aguardando, acompanhando junto ao TJ, para que a gente traga as informações de como é que ficou a situação dos dois aí. Do pai e do filho, que estavam, o filho conduzindo esse ônibus e o pai responsável pela empresa, que também estava junto. Então, a audiência estava prevista, tudo indica que aconteceu, a gente só precisa saber como é que ficou a situação
situação dos dois. Com relação às vítimas, eu vou dar uma atualização que foi a nota da Secretaria de Saúde de ontem, tá? Que informou o seguinte, falou que essas vítimas foram transportadas aí tanto para o Hospital de Base quanto para o Hospital Regional de Taguatinga e também para o Hospital Regional de Ceilândia. E aí atualizou dessa maneira, ó. Foram 4 vítimas transportadas em estado grave. As outras vítimas hospitalizadas estavam com ferimentos leves e também estavam conscientes, orientadas e estáveis. E aí, o que a Secretaria de Saúde dizia nessa nota? Até o momento foram 4 óbitos confirmados lá no local do acidente e um óbito no Hospital Regional de Taguatinga. E aí fala o seguinte, que as vítimas internadas no HRT, elas seguem em observação. Das vítimas no Hospital Regional de Ceilândia, 3 já tiveram alta e 2 permanecem em estado grave. E 3 seguem em observação. Agora, com relação aos pacientes do Base, a Secretaria de Saúde pediu para que essa demanda fosse encaminhada ao IGESDF. A nossa produção também está fazendo esse contato lá. Então, 32 passageiros estavam a bordo desse veículo no momento do acidente. E aí, os que estavam ainda em possibilidade de serem salvos foram levados para esses hospitais que eu citei e alguns foram atendidos pelo próprio SAMU e também pelo Corpo de Bombeiros lá no local do acidente. Inclusive, o delegado que esteve lá, o Dr. Josué, da 12ª Delegacia de Polícia, ele está comigo aqui neste momento ao vivo para trazer, Vivi, essa resposta à sua pergunta com relação ao que eles foram enquadrados, o motorista e o pai, nesse acidente. Delegado, boa tarde para você. Fala um pouquinho sobre a questão do pai e do filho. Eles não estavam feridos e foram automaticamente conduzidos pela Polícia Militar à delegacia 12ª lá em Taguatinga para que prestassem os esclarecimentos e foram presos em flagrante? Exatamente. No primeiro momento, tendo em vista que eles estavam sendo escoltados, não havia necessidade de fugir e nem empreender fuga. Aquela fuga, ele assumiu o risco de causar o que ele causou. No caso, seria causar o dano, mas ele causou, além do dano, causou as mortes. Eu entendi que foi dolo eventual, ele assumiu o risco e as 5 pessoas que morreram não era algo imprevisível. Estava chovendo, a pista estava molhada, ele colidiu no veículo da frente e veio a tombar. Ele não precisava, não poderia ter corrido, feito o que ele fez transportando pessoas. E o transporte de pessoas para a rodoviária, o povo questionou também, poxa, por que deixou transportar da abordagem até a rodoviária? São 32 pessoas, não tem como soltar as pessoas na BR. BR não tem banheiro, as pessoas tomam remédio para diabetes, hipertensão. Então a prioridade é a pessoa, não é a apreensão do ônibus. Então tem que priorizar o suporte dos passageiros, que não tem nada a ver com a história. Então, por isso que é feita a condução para a rodoviária, para lá eles terem um ponto de apoio e de lá o ônibus é apreendido. O pai do motorista colocou o Fiat Linea entre o ônibus e a abordagem da fiscalização da NTT, dando espaço para o ônibus acelerar. E foi isso que aconteceu. Ele instigou o filho dele a não obedecer à ordem e acelerar. Por esse motivo, foi entendido que ele agiu com dolo eventual. Mas, claro, o Ministério Público é que vai dar a palavra final sobre essa situação. Tudo que foi levantado até agora foi encaminhado para o Ministério Público e vai ter audiência de custódia. E tem essa situação, como era a Agência Nacional de Transporte Terrestre, escoltada até pela Polícia Federal dando o apoio, não sei se vai continuar na Justiça Estadual, no caso do Distrital, ou para o Ministério Público Federal, mas aí não cabe a nós, da Polícia Judiciária, entrar nessa esfera. Mas foi feito flagrante nessas condições. Pois é, Vivi, então assumiram o risco e essa é a visão da polícia, assumiram sim o risco quando estavam transportando pessoas, já começa aí de forma irregular, de acordo com o delegado, o ônibus não estava precário assim não, viu, Vivi? Eu vou interagir com você, mas daqui a pouquinho ele traz até o estado do ônibus. É um ônibus aí com um valor financeiro bem alto, Vivi, um valor financeiro considerável e ele não estava em estados precários. A questão dos pneus, o delegado também traz, porque ele esteve lá, daqui a
pouquinho ele comenta com a gente. Ele viu de perto, ele olhou a questão do ônibus. Então, o que eles tinham que assumir? Assumir a multa só, apenas. Estava pertinho de chegar, vieram do Maranhão, fizeram uma viagem super longa, a maioria dos passageiros ali, pessoas idosas, pessoas mais velhas. Então, era só chegar mesmo na rodoviária de Taguatinga. Esse também era o destino, Vivi. Eles não iam parar ali na rodoviária interestadual, porque ali tem muita fiscalização. Então, eles iam para Taguatinga, onde o ônibus ia parar, todo mundo ia descer e ia ficar de boa. Agora, se eles foram interceptados no meio da BR, era apenas seguir o trajeto, parar, pagar a multa e vida que segue. Mas não foi o que fizeram. Por isso, a polícia tem esse entendimento que sim, assumiram o risco. Então, depois você até pode atualizar para a gente em relação às condições do ônibus, né? Como o próprio delegado estava falando. Obrigada, viu, delegado, pela presença aqui, por participar com a gente do jornal, que eles foram até, né, vocês deixaram que esse ônibus realmente levasse esses passageiros até um local onde eles pudessem pegar um outro tipo de transporte, porque apesar de estar ali com pneu careca, com algumas infrações, tinha condições ali de levar esses passageiros até essa rodoviária. Até porque a gente imagina que vem lá do Maranhão até aqui, quer dizer, como a Vanessa falou, né, faltava pouco até chegar ali ao destino final. E a gente vê naquelas imagens um risco realmente que assumiu, porque imagina, com pista molhada, chovendo, um ônibus em alta velocidade, um risco que é. E eu aproveito para te perguntar, para atualizar também em relação ao número de mortes. São 5 pessoas realmente que morreram nesse acidente ou chega a 7 já esse número e 5 foram identificadas, delegado? São 5. São 5 pessoas que faleceram e tem 4, se eu não me engano, que estão no estado grave e as demais receberam alta, foram atendidas. Mas oficialmente são 5 pessoas falecidas. E o ônibus, ele ia ser apreendido, por isso que ele não queria entregar. O ônibus não seria, a multa não intimida mais, porque você aplica multa. Se não houver a apreensão, ele continua usando o ônibus. E por isso não existe autorização. O ônibus não tem o licenciamento para poder transportar pessoas. A viagem para o Maranhão e a volta foi sem autorização legal. Vivi, e pelo que tudo indica, eles estavam fazendo isso há muito tempo. O perfil deles, em uma rede social que foi apagado, inclusive, diz que é Transportando com Amor Brasília e Maranhão há mais de 20 anos, tá? Então, eles não estavam aí inexperientes nesse trajeto, não. Um negócio que talvez eles não teriam sido interceptados antes. E eu vou pedir até para o delegado, até a atualização, Vivi, aí, ó, são 11 vítimas, né, de acordo com a Secretaria de Saúde, e aí essas vítimas foram sendo divididas, 4 mortes no local e uma aconteceu depois no Hospital Regional de Taguatinga. Então, total de 5 mortes e pelo menos 5 pessoas ainda estão em estado grave. A gente torce para que elas fiquem bem e não integrem o número de mortos. Mas vou pedir para o delegado dar um aparato geral de quanto custa esse ônibus em média, como é que estava esse pneu, conta pra gente o estado do ônibus. O ônibus é um ônibus confortável, é um ônibus cabine dupla, estruturado, bom, com ar-condicionado, poltronas confortáveis. A questão do pneu, eu não sou perito, não tenho como falar, estava careca, mas a causa não foi o pneu, foi ele ter acelerado e estar chovendo também. Mas a chuva por si só, ela não causaria o acidente. Foi ele ter acelerado do jeito que acelerou, na loucura, na instigação do pai, que deu causa ao acidente. O veículo que eles colidiram, que era a Hilux, é do Mato Grosso, quase próximo ao Pará, um fazendeiro que vem de 90 em 90 dias visitar a filha, que faz medicina em Águas Claras, e estava na hora, passou, ele colidiu na traseira desse veículo e tombou. Não teve nada de intencional por parte do fazendeiro, que ele estava passando na hora, um senhor capotou, o carro parou lá embaixo na ribanceira, meio que bem abalroado o veículo, mas por incrível que pareça, ele também saiu ileso, o motorista. E ele se apresentou na delegacia, ouvimos, coletamos as informações que ele prestou, então foi muito mais a imprudência, não chega a ser imprudência, ele assumiu o risco, o dolo eventual de causar o dano, porque o ônibus vem cheio, o pessoal veio do Maranhão, traz tudo que pode, a gente tem que fiscalizar também se não pode, mas desde farofa, farinha, roupa, o que eles podem, eles trazem.
da terra, como é cultural. É assim, tudo que eles têm de lá, vão visitar, levam daqui e trazem de lá. Então o ônibus estava lotado de coisas. Então isso também faz com que fique mais pesado. E a maioria das vítimas, a maioria é maior de 60 anos, idosa. Então isso também acaba por... A consequência do impacto do acidente é maior nos idosos. Enfim, e o pessoal dormindo também, muitos ficaram impossibilitados de reagir. Estavam dormindo, não entenderam nada. E tinha criança de 3 anos, mas assim, ele se salvou, a mãe conseguiu proteger a criança. Delegado, 2 pontos que eu queria que você trouxesse para a gente, por favor. Com relação ao que eles disseram na delegacia, né, se eles assumem que também tentaram fugir. E o outro ponto é com relação a essas pessoas que sobreviveram. Elas comentaram que pediram para não acelerar, também teve essa história? Sim, os meninos são trabalhadores, fazem a condução, os motoristas. O problema estava na licença, a falta de licenciamento para conduzir, exercer a profissão o transporte. Na delegacia eles disseram, claro, que eles não estavam fugindo, estavam indo para a rodoviária interestadual. Foi questionado por que eles não obedeceram a ordem legal de ir para a rodoviária de Taguatinga e sobre por que ter empreendido velocidade desnecessária e incompatível com a via. Então eles alegaram que não estavam acima da velocidade, praticamente negaram qualquer responsabilidade, que a causa do acidente não foi eles, mas foi a picape lá, a Hilux, que entrou na frente e deu causa ao acidente. E com relação às pessoas que sobreviveram, tem comentários de que pediram, não corra, já estamos quase chegando. Tem comentários de pessoas que foram inclusive ouvidas na delegacia que pediram para manter a calma, para ir na leveza, na tranquilidade. Exatamente, as pessoas que sobreviveram, inclusive relataram que, por exemplo, uma que foi ouvida falou, olha, o rapaz da poltrona 27, o senhor foi esmagado, faleceu na hora. E quem estava dirigindo era o Felipe, que inclusive estava com uma camisa cinza na hora. Então eles não teve essa troca. O pai alegou que foi ele que estava dirigindo, mas não foi ele. Segundo as testemunhas, quem estava dirigindo era o filho. E elas relataram que pediram, o motorista vai devagar, para que a pressa? Mas não deu 15 segundos. Ele começou a acelerar, 15 segundos, houve o tombamento. Então foi tudo muito rápido. Mas eles se falam, inclusive, que levantou o motorista, o reserva, que eles revezam à noite. Sim. E falou, olha gente, a gente não vai para a rodoviária de Taguatinga, a gente vai, se não me engano, para a sede da empresa, que fica perto do cemitério de Taguatinga. Ou seja, havia já uma intenção de desobedecer, mas até aí o problema foi empreender a fuga, mas acelerar, incompatível com a via, assumindo o risco de causar um acidente. Claro que a proporção que tomou ultrapassou, enfim, qualquer expectativa. Delegado, só para a gente entender melhor, então, em que momento que entra esse outro veículo que dá apoio ao motorista do ônibus para ele acelerar? No começo, quando eles são interceptados, pai e filho estão dentro do ônibus, aí depois o pai sai do ônibus e dirige esse carro que dá a folga para o ônibus ir mais rápido. Eu não entendi essa parte. Essa foi a história que eles contaram. Eu falei, filho, isso aí... Assim, se tivesse acontecido isso, só o pai seria autuado. Mas não foi isso que aconteceu. A verdade foi o pai colocou o veículo Fiat Linea entre o veículo da ANTT e o ônibus. O ônibus conseguiu, com isso, acelerar, ganhar espaço, e o pai que deu essa cobertura. O pai estava em casa, foi ao encontro, porque o ônibus estava sendo escoltado para ser apreendido. O ônibus ia ser apreendido. Então o pai foi, viu a situação, colocou o veículo entre o ônibus e a picape da ANTT, oportunizando o filho de empreender fuga, e não teve troca nenhuma. Quando ele conversou com o filho antes, na passarela ali próximo ao condomínio Privé, ali na Ceilândia, ele não conseguiu, ele não mudou não mudou de condutor, segundo as testemunhas. Mas como eles estavam bem mais sóbrios, sem lesão, e as testemunhas, em sua maioria, elas estavam, assim, queriam, davam a sua versão, mas elas queriam sair, estavam chocadas ainda, mas elas com propriedade, com certeza, tanto que eu ouvi umas 12 pessoas até me convencer da situação. E eu passei a situação para o Dr. Mauro, o Dr. Tiago, lá da 17ª,
eles também entenderam que era homicídio doloso, com dolo eventual, e foi feita esse procedimento. É isso, Vivi. Inclusive, até a gente pode continuar com o delegado aqui para entender por qual motivo o pai poderia querer dizer que era ele que estava dirigindo e tal, para a gente saber como é que é, se a documentação do filho estava em dia ou não. Isso a gente pode conversar com o delegado já já. Aí, atualizando só essa questão, porque o doutor Josué, ele é da 12, tá? Eu estou até conversando aqui tanto com a Secretaria de Saúde quanto também com a 17ª Delegacia de Polícia. Por quê? Porque como o delegado atualizou agora, Vivi, quem vai seguir nessa investigação é a 17, tá bom? Não mais a 12. E um outro ponto que eu quero abordar aqui, Vivi, até para a gente poder interagir um pouquinho, é com relação à situação dessa empresa em si. Eu tentei vários contatos com eles pelo número que aparece na internet, cai direto na caixa postal. E um ponto que chama a atenção é que essa empresa já teria se envolvido em um outro acidente, em um acidente que deixou uma pessoa morta. Tem algumas informações quando você faz uma busca pela empresa e vê ali no Jus Brasil algumas questões envolvendo esse nome. Eu não consegui pesquisar todas, entrar em todas, mas o que a nossa produção também está apurando aí é a possibilidade do envolvimento em um acidente que teria matado uma mulher, isso em 2012, mas que a empresa teria dito que não era responsável, que já teria vendido esse ônibus para uma outra empresa e que essa outra empresa que seria responsável por esse outro acidente. Mas o entendimento do juiz é que a empresa não teria provado, a Iris Tour não teria provado que vendeu esse ônibus para outra empresa e que teria sido responsabilizada. Esse é um outro ponto que chama atenção, é se a empresa já teria sido punida judicialmente antes por um outro acidente e qual a relação dela em cima disso. Então esse era o ponto que a gente queria abordar, até com a assessoria jurídica dessa empresa, se estiver acompanhando a gente agora, dar essas informações dessas questões que a gente fica aí atento, em alerta, porque poderia ser que esse não é a primeira vez que acontece. Essa não é a primeira vez, Vivi. Pois é, e sobre esse caso específico, né, desse fim de semana, com tantas mortes e feridos, eu fico imaginando o que pode ter passado pela cabeça desse motorista para pensar que conseguiria fugir primeiro da fiscalização e a falta de cuidado com tantas vidas que estava carregando. Agora, uma questão que eu queria pontuar, porque o delegado contou para a gente aqui, que houve aí uma alegação de que o acidente aconteceu porque um carro entrou na frente, mas que foi realmente percebido ali que estava em alta velocidade, inclusive os passageiros pedindo para poder ir um pouco mais devagar. Foi feita já uma perícia, delegado, para poder identificar ali em que velocidade estava esse ônibus na hora ali que aconteceu o acidente? Não tem a perícia porque tem o tacógrafo que marca quando existe a colisão, ele trava. Mas já foi solicitada, o local foi periciado, e mais cedo ou mais tarde a perícia vai sair a velocidade que ele estava. Tem um vídeo que é gravado que a velocidade da via é 60, eles passam a 68. Mas nós estamos esperando o resultado do tacógrafo para ver de fato qual velocidade que eles estavam. De fato, o ônibus estava bem acima da média da velocidade, mas vai haver o confronto sobre essa velocidade. E os meninos, no caso ali, tem a CNH, foi feito o teste do etilômetro que deu negativo, só que eles não têm a licença para trabalhar. Por si só não caracteriza o homicídio. E a velocidade, o contexto, tudo o que aconteceu, as testemunhas confirmando que ele estava acima da velocidade da via, tudo isso cooperou nesse início para ter feito a autuação por homicídio doloso. E a gente está esperando a perícia não só da velocidade, como a pista, estava chovendo, vários outros fatores, as condições do veículo, o pneu, enfim, tudo está sendo periciado para comprovar que houve sim uma assunção do risco por parte do motorista e o pai dele que incentivou para que ele empreendesse fuga. Vivi, eu tô recebendo aqui, tá no nosso grupo aí, a questão da 17ª, que eu também tô demandando aqui os dois delegados que o doutor Josué comentou, né? O doutor Tiago e o outro delegado. E aí a gente tem uma nota aqui, e na 17ª segue com essa questão de lesão corporal, homicídio doloso na direção de veículo automotor.
E aí segue mesmo, né, delegado? Eu nem passei junto com ele, mas segue o mesmo entendimento da 12, né, da 12ª. Exatamente. O doutor Mauro Aguiar e o doutor Thiago Boing, eu até conversei com eles sobre essa capitulação e eles entenderam, assim como eu entendi, que houve sim um dolo eventual por parte do motorista, conduzindo diversas pessoas, sendo escoltado, empreendeu fuga. E essa situação, ele no mínimo assumiu o risco. Mas é muito simples falar, eu não queria, mas ele estava no poder e ele assumiu sim, empreendeu velocidade desnecessária fora do previsto. E essa situação, quem deu causa, não adianta, eles quiseram falar, mas a culpa foi da Toyota que entrou na frente. Eu falei, a Toyota não entrou na frente. Foi um tapa que eles deram na situação do veículo e o veículo tombou. Como existia essa situação de abordagem, existe vamos dizer assim, uma guerra com a NTT. Eles falam, estávamos sendo perseguidos pelos fiscais, mas o fiscal está ali para abordar, para apurar. E o fiscal, ele não consegue, eles não obedecem ao fiscal se não tiver um apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar ou Civil, porque a multa, ele continua rodando com a multa. Então tem que ter a escolta justamente para, se houver violência, agressão, o fiscal não ficar exposto, porque o fiscal da NTT não tem arma de fogo. Eles não têm arma de fogo. E o fiscal estava me explicando, por esse motivo eles pedem o apoio da PRF ou de outra polícia. E nesse contexto foi autuado e agora será encaminhado para o Ministério Público, que é o titular da ação penal, para dar a palavra final, o que vai ser ou não a denúncia, né? Com os dois autores, Vivi, 17ª também atualização aqui, o primeiro, né, que é o filho que estava na condução do veículo, é um homem de 32 anos. E o autor que também se enquadra, que é o pai, um homem de 56 anos. Vamos às vítimas, um homem de 57 anos, uma mulher de 64 anos, um homem de 71 anos, uma mulher de 57 anos e uma outra mulher de 49 anos. Também tem uma informação aqui que o Dr. Thiago Boing está trazendo para mim aqui ao vivo com a gente. Ele diz o seguinte, ainda por enquanto nada de novo, aguardando audiência de custódia, aguardando resultado, tá? Aguardando o resultado da audiência de custódia. E aí um ponto que eu quero falar aqui com ele, Vivi, não sei se é até uma dúvida sua também, é sobre a abordagem dos fiscais da NTT, que o delegado ele conversou com o fiscal. Doutor, quando faz a abordagem, o fiscal para esse ônibus, eles pararam numa boa, e aí eles orientam, vamos fazer assim, vamos fazer assado, até aí estava tudo bem. A mudança de ideia é durante o trajeto. Você acha que no momento que há essa conversa do condutor, do filho com o pai, eles acabam decidindo fazer essa mudança? Você já comentou que teria tido uma orientação anterior para levar esse veículo para a sede da empresa. Mas como é que foi a abordagem da NTT? Eles chegam, param o ônibus, pedem a documentação, eles não apresentam e aí eles conduzem? Sabe me dizer sobre essa parte? A abordagem da NTT não é amigável. Eles abordam, geralmente o ônibus não obedece, então tem que parar no posto da PRF, porque tem a polícia. A polícia, eles obedecem. E conforme foi relatado pelo fiscal, eles abordaram no posto justamente devido à segurança e todas as identidades dos passageiros estavam com o fiscal da NTT. Então não teria como eles fugir, ou teria como fugir e não ir para o endereço. E a questão da velocidade que ele empreendeu, ele estava indo tranquilo, houve essa intervenção do pai e ele acelerou e foi embora com o carro, né? Quase foi embora, causou acidente. Mas a abordagem geralmente, quase sempre, não é amigável. Aborda já com a polícia, porque se fossem a polícia, ou eles não obedecem ao fiscal. Vivi, então é mais ou menos isso aí, as atualizações de momento. Por quê? Porque a multa, como o delegado já falou, ela não é assustadora. Assustadora é perder o veículo, que deve custar em média quase R$500 mil. Não é isso, delegado? Um veículo de quase R$500 mil. E talvez, não sabemos, né? Como o delegado falou, não somos os peritos desse caso, mas parece que quando o condutor conversa ali com o pai e eles decidem, inclusive, colocar um outro veículo
intermediando a passagem e a sequência para que o ônibus acelerasse. Eles assumem o risco, eles queriam fugir, vai entender como, quem é que vai fugir com um ônibus, que inclusive, como o delegado Dr. Josué trouxe, as carteiras de identificação dos passageiros já estavam em posse dos fiscais. Então, assim, é surreal esse pensamento de tentar fugir ou de tentar fazer alguma coisa. E aí entra esse carro no meio do caminho, entra esse pai no meio do caminho, esse filho acelera esse ônibus, acaba batendo em um outro veículo que sequer tinha qualquer coisa a ver com essa história, até para talvez responsabilizar, dizendo que teve uma fechada. Como o delegado trouxe, a perícia vai conseguir dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, mas o ponto é que o motorista da caminhonete também prestou informações, disse que não fechou ninguém, que estava andando tranquilo no trajeto dele. Então é isso aí, são 32 pessoas dentro de um ônibus, como o delegado falou, lotado não só de pessoas, mas de coisas com memórias afetivas, que as pessoas costumam trazer das regiões onde elas vivem ou têm parentes que gostam muito. E aí foi o ponto, de repente não há multa, mas perder o veículo, que custa um valor considerável aí de quase R$500 mil. Eu acho que ele não pensou aí que ele poderia tombar esse ônibus e matar. São 5 vítimas fatais, são 5 pessoas que perderam a vida, que nesse momento que a gente está aqui falando ao vivo, tem familiares sofrendo a morte dessas pessoas. Sem dúvida, a gente vê que é uma ação em conjunto aí que é extremamente necessária, justamente para poder garantir a segurança dos passageiros. Imagina, né, fazer uma inspeção como essa para poder saber qual é a condição daquele ônibus, para saber se elas podem realmente viajar uma distância tão longa. A gente vê que nem todas as estradas do Brasil, elas são duplicadas, muitas ainda esburacadas, quer dizer, tem que ter toda uma atenção. E a gente acabou de receber aqui, viu, Vanessa, um vídeo de um porta-voz da Agência Nacional de Transportes Terrestres sobre esse acidente na BR-070 que deixou 5 mortos e várias pessoas feridas. Vamos ouvir juntos? Clandestino é o serviço, né? Então o que acontece? Mesmo empresas cadastradas são passíveis, né, de empreender uma viagem clandestina. Nesse caso ali, como era um veículo de propriedade, né, de pessoa física, ele nunca seria cadastrado na NTT. E a empresa supostamente responsável por esse veículo, ela não detém cadastramento, né, de frota hoje, ela está sem nenhum veículo em sua frota habilitada na NTT. Então não poderia estar prestando o serviço nem de fretamento, quanto mais um serviço supostamente de fretamento, mas que era circuito aberto, caracteriza a linha para a qual a empresa não tem outorga, né, não tem autorização para executar. Então, assim, a gente verifica uma série de fatores para determinar que aquele serviço é clandestino ou não autorizado. Pois é, a gente viu aí então, né, essa entrevista com o porta-voz lá da NTT, porque a gente, óbvio, né, que nunca quer trazer uma situação como essa, mas a gente ele trouxe tantos detalhes sobre esse acidente e fica aí um alerta também para quem for pegar a estrada, para quem for viajar, para poder realmente pegar as informações direitinho. Esse ônibus, ele tem todas as autorizações necessárias. A gente sabe que uma viagem por transporte terrestre é uma viagem que muitas vezes a gente fica ansioso, fica preocupado justamente por conta da estrada. Então, assim, é mais um alerta. A gente vê que já faz muito tempo, mais de 20 anos que essa empresa está fazendo esse tipo de transporte, uma viagem longa do Maranhão até aqui e que serve agora, mais uma vez, de alerta. Daqui a pouco a gente está chegando aí nesse período, né, de férias, para que as pessoas, elas chequem direitinho, chequem todas as documentações desse ônibus para ver se ele realmente está autorizado e em condições de levar essa pessoa até o destino com segurança. A gente, claro, que vai continuar acompanhando esse caso, a gente está aguardando também para saber como vai ser a audiência de custódia, acompanhando também a situação, né, de saúde dessas outras pessoas, outros passageiros que estão internados, como você trouxe aí, 4 que ainda estão em estado grave, né, Vanessa? E a gente vai continuar atualizando esse caso. A gente tem atualização aqui, Vivi. Só para a gente concluir com relação ao estado de saúde, a gente acabou de receber aqui do IGES, tá? Que eu comecei o jornal falando sobre isso. Então, a gente tem aqui, ó, a informação do base, tá, pessoal? 7 dessas vítimas, ó, foram 8 vítimas para o base. 7 receberam alta hospitalar e uma ainda está internada sob cuidados intensivos. Então, a gente tem uma boa notícia, né? A gente vai torcendo aí no base, uma pessoa em situação
que necessita de cuidados intensivos. 7, graças a Deus, já receberam alta. E aí, ao longo do nosso noticiário, da nossa programação, a gente atualiza sobre os pacientes do Hospital de Ceilândia e do Regional de Taguatinga. Mas no base, temos 7 altas. Isso é uma boa notícia, Vivi. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade pode chamar a gente, Vanessa. Até já. E 3 homens foram presos pela Polícia Militar após tentarem aplicar golpes em uma agência bancária no Jardim Botânico. Veja só. Os policiais tiveram o apoio do helicóptero para localizar o veículo na DF-001. Os 3 homens foram flagrados tentando aplicar golpes em uma agência bancária no Jardim Botânico. Com eles, os militares apreenderam 4 máquinas de cartão e um aparelho conhecido como chupa-cabra. O trio já tem passagens por diversos crimes, inclusive por cometer a mesma fraude em outras agências. Pois o repórter David Santos tem mais detalhes desse caso, onde 3 suspeitos de estarem aplicando esse golpe foram presos no Lago Sul. Dave, bem-vindo de volta. Olha, conta pra gente aqui, como é que eles foram descobertos e as dicas aí pro pessoal não cair num golpe como esse quando for lá tentar sacar o dinheiro. Boa tarde novamente, Vivi, para todo mundo que assiste o SBT Brasília. Pois é, esse trio foi pego aí em flagrante, como a gente bem viu, você mencionando aí, também ainda há pouco a gente já falou sobre esse caso. E aí eles foram ali, do Jardim Botânico até ali o Gama, as proximidades ali do viaduto do Periquito, na entrada do Gama ali, onde eles foram abordados pela polícia. Inclusive eles tiveram que empreenderam fuga ali e a polícia teve que usar, inclusive, um helicóptero para poder acompanhar esse veículo. Eles estavam aplicando esse golpe ali na agência bancária do Jardim Botânico, como a gente já mencionou aqui, e aí dali eles empreenderam fuga, saíram, a polícia conseguiu identificar o carro que eles usavam, era um veículo, um Virtus branco, e acabaram perseguindo esse carro, vendo ali até onde ele iria, e a polícia também se mobilizou para poder colocar alguns bloqueios ali na via, para poder pegar esse trio que tem extensa ficha criminal, inclusive. Ele já aplicava esse golpe do chupa-cabra em outras agências bancárias, inclusive, e o chupa-cabra, você de casa deve conhecer bem, é aquele dispositivo que você coloca o cartão ali no caixa eletrônico e o seu cartão não sai mais. Existe uma trava ali para que o cartão ele não saia, e aí, aproveitando-se disso, os criminosos eles acabam ali abordando a pessoa que teve o cartão preso ali na máquina, e aí acabam tentando ajudar, ligando para um número falso, como a gente também já explicou aqui, esse número de 0800 geralmente que não existe, e acaba ali empreendendo esse golpe. Mas esse trio de criminosos vai ter aí seus trabalhos parados, cessados, porque a polícia conseguiu empreender fuga e conseguiu prender esses 3 criminosos. A gente está aqui agora com o Major Michelo, que vai dar mais detalhes, inclusive, sobre esse caso que aconteceu aí nesse último final de semana. Major Michelo, empreenderam fuga, mas conseguiram aí, por meio do helicóptero, conseguir aí pegar esses 3 criminosos. Isso mesmo, boa tarde a todos, boa tarde, Vivi. Isso, esses 3 criminosos já são conhecidos da Polícia Militar. A gente prendeu eles, os mesmos, no começo do ano, aplicando o mesmo golpe numa agência no Cruzeiro. E eles são de São Paulo, são especializados nisso, vivem disso, são presos constantemente pelo Brasil inteiro. Estão soltos, Estão fazendo a mesma coisa, tirando dinheiro aí de gente que precisa, quase sempre idosos, que ali tem uma aposentadoria pequena. E eles vão lá sacar o seu dinheiro para comprar um remédio, alguma coisa, vem um criminoso desse e toma todo o dinheiro dele. É o que você explicou, ele coloca um dispositivo ali no caixa eletrônico, que é uma pecinha muito parecida com a da própria máquina, próprio caixa eletrônico, que prende o seu cartão lá dentro. Aí vem um dos estelionatários, começa a ajudar a pessoa, fingir uma falsa ajuda e acaba conseguindo a senha e os dados para depois tirar o cartão e conseguir aí clonar e fazer o que ele quiser, transferir, fazer um monte de coisa na conta da pessoa. Mas olha, a gente sabe que sempre quando a gente conversa com o senhor ou com alguma outra operação relacionada a bancos, a gente tem que se prevenir de alguma forma. Seria mesmo ali pegar, ver se tem algum equipamento grudado na máquina? O que a gente poderia fazer para poder prevenir esses golpes que volta e meia a gente está anunciando um novo golpe de chupa-cabra aqui em Brasília, por exemplo? Não aceitar ajuda de terceiros, a não ser que seja da sua confiança, alguém que você confie. Tentar ligar para o banco, não para aqueles telefones. Eles trocam ali o telefone ali na parede, no caixa, e você liga para outro membro da quadrilha. Então olhar no aplicativo, ter o telefone do banco no seu telefone, verificar se não tem nenhuma peça diferente, ali no caixa eletrônico, caso o seu cartão fique preso, alguma coisa.
tem que tomar cuidado, porque infelizmente os criminosos estão cada dia avançando mais esse tipo de golpe. E aí a pessoa tem que ficar esperto para ver se não tem nenhum apetrecho, nada que esteja fora do normal naquele caixa eletrônico para não cair no golpe. E aí deram um trabalho de certa maneira, porque teve que mobilizar as forças operacionais de vocês, colocar bloqueios ali, até um helicóptero teve que seguir eles ali para ver até onde eles iriam. Conseguiram aí no final, depois de todo esse trabalho, prender esses 3 elementos. A Polícia Militar, grande parte das situações a gente consegue prender os criminosos. Eles não conseguem fugir da Polícia Militar, a gente tem um aparato enorme aqui no DF, além do helicóptero, que é uma ferramenta que muito dificilmente um carro vai conseguir fugir do helicóptero. Tem as motos, tem as viaturas, a gente chega a recuperar 80%. Esse carro mesmo era clonado. Então a gente consegue recuperar cerca de 80% dos carros que são roubados no DF, a PM recupera. É um dos maiores, se não for o maior índice do Brasil. Então, nosso trabalho é muito grande. Ele devia ter se entregado no começo, ele poderia ter causado um acidente, ter se machucado. Então, mas ele arriscou, mas foi preso. E quanto tempo mais ou menos de fuga? Porque saíram ali do Jardim Botânico, foram ali em direção ao Gama, lá na entrada do Gama mais ou menos, conseguiram ali abordá-los e prendê-los. Foi um trabalho realmente ali vasto da Polícia Militar até chegar a esses 3 criminosos. Não tem um tempo exato aqui agora, mas em média uns 12 minutos, pelo que eu vi nas filmagens. E o que eles fazem? Eles tentam fugir, na maioria das vezes eles jogam o carro para dentro do mato e conseguem fugir pela mata. E aí, só que hoje a gente tem equipamentos no helicóptero que a gente consegue localizá-los, a gente tem cães farejadores. Então, tudo isso é em vão. Melhor o criminoso se entregar logo, porque ele botar a vida dele em risco, e a Polícia Militar fazer o trabalho dela, levar para a delegacia e pronto. Tá aí, Vivi, mais um caso que a gente traz aqui relatando sobre chupa-cabra, sobre golpes em bancos. É sempre bom a gente manter a atenção, triplicar a atenção, porque dobrar a atenção já não é mais suficiente, porque os criminosos aí, eles estão implacáveis em aplicar novos golpes de maneira diferente. Infelizmente, esses criminosos já agiam por um certo tempo, já foram presos pela polícia, não são aqui de Brasília, como o próprio Major Miquelo já informou aqui pra gente, e continuavam aí, como o Major Miquelo mesmo disse, vivendo do crime. O que não adiantava nada, a polícia prendia, soltava, eles continuavam lá, mas espero que dessa vez eles consigam aí ser mantidos para que não acometa mais esse crime, Vivi. Espero também, porque eu vou te contar, né? A gente fica se sentindo ali tão inseguro, você vai numa agência, pensa que vai ter pelo menos um segurança ali por perto para poder te dar um pouquinho mais de tranquilidade e nem sempre a gente consegue perceber, né? Que ali tem um outro dispositivo, mas tem que ficar super atento mesmo. Isso que eu falo, né? Agora com o Pix, eu acho que as pessoas têm evitado cada vez mais, mas tem hora que você precisa ali do dinheiro mesmo, né? Vivo ali, para poder você pagar alguma coisa. Então é importante que essa atenção seja redobrada. Ô, Dave, obrigada. Olha, eu quero até primeiro aqui também dar boa tarde para o Major Miquelo, né? Obrigada por estar com a gente aqui mais uma vez, tirando as nossas dúvidas, nos ajudando aqui a esclarecer alguns casos, Major. E eu queria que vocês trouxessem aqui um outro caso, né? Que é o seguinte... A gente, inclusive o Major Miquelo aí também, que está por dentro desse assunto e pode nos ajudar, porque um homem esfaqueou, pessoal, um passageiro dentro de um ônibus lá no Paranoá. Aí, segundo testemunhas, esse suspeito iniciou esses ataques sem motivo algum. Nas imagens gravadas aí, olha, pelos próprios passageiros, dá para ver como todo mundo ali ficou super assustado, claro, né, com toda essa violência na ação. E a vítima foi socorrida, a gente vê o pessoal tirando ali do ônibus, foi levada para o Hospital Regional do Paranoá. E aí me contem uma coisa, né? A Polícia Militar conseguiu prender esse homem e tem ali informações se teria outras ocorrências contra ele para poder justificar tanta violência dentro de um ônibus assim, já que os passageiros disseram que não estava tendo ali um assalto em si, né? Que ele já chegou cometendo aí esse crime? Pois é, Vivi, a gente traz agora as informações desse outro caso, muito trabalho para a Polícia Militar esse final de semana, os bandidos trabalhando e a Polícia Militar também trabalhando para poder parar aí esses criminosos nesse final de semana. Acontece o seguinte, o grupo tático operacional da Polícia Militar estava ali fazendo a sua operação, né, no seu dia de trabalho comum, quando receberam uma denúncia de um homem, e esse homem dizia, olha, minha mulher está dentro do ônibus, indo para o Paranoá, ela saiu do Lago Norte, está indo para casa, e dentro desse ônibus tem um rapaz aí que supostamente esfaqueou uma pessoa e que está agredindo o pessoal dentro do ônibus. Imagina, pegar o transporte público já não é fácil, a gente vê nas imagens que o transporte, o ônibus inclusive não está vazio, está mais cheio, e dentro desse ônibus esse rapaz começou então a desferir esses golpes de faca em um homem e ficar violento, agir de forma violenta dentro desse transporte público. Quando a Polícia Militar estava se deslocando para ir atrás desse ônibus, que já estavam ali localizando o transporte,
o coletivo, aí receberam outra denúncia de um homem dizendo, olha, realmente tem um rapaz dentro do ônibus que está dando trabalho, né? Ele está bem descontrolado. A polícia então foi ao encontro desse passageiro ali, que já tinha descido, inclusive, ele disse que estava ali consumindo drogas e tudo mais, e essa pessoa que foi esfaqueada dentro do transporte público, ela deu entrada no Hospital do Paranoá, como você disse, Vivi, está em estado grave. A gente tem as imagens, inclusive, desse passageiro aí descendo do ônibus, sendo atendido ali pelos outros passageiros dentro do transporte coletivo, e a Polícia Militar mais uma vez teve que agir para poder conter esse criminoso, e conseguiram também novamente pegar esse criminoso, não sei se posso dizer criminoso, mas que estava ali usando a arma branca, a conhecida faca, dentro do coletivo, né, Major? Se for confirmado que foi ele mesmo, ele vai responder por tentativa de homicídio até o momento, né? E foi o que você contou, ele estava transtornado dentro do ônibus, completamente fora de si, agredindo aleatoriamente as pessoas. E aí ele fez isso, desceu do ônibus, e a Polícia Militar conseguiu localizar ele a alguns metros do ônibus, da parada de ônibus. Ele já estava andando em direção ao condomínio. Foi abordado, ele negou tudo, né? Falou que estava indo usar droga, e a Polícia Militar deteve ele por conta das características físicas e das vestes. Ele estava com as mesmas características físicas. Duas testemunhas passaram para a Polícia Militar. Conduzimos esse homem até a 6ª DP, onde está em apuração a situação. Pois é, Vivi, é importante falar também sobre a denúncia, né? Porque os passageiros informaram, olha, ele tá com um casaco azul branco, tá de calça jeans, tá com a mochila, e isso foi essencial para a polícia poder ali casar nessas informações dadas por quem denunciou, para poder pegar esse homem. Então fica aí outra dica, né, Major Michelo? Se tiver alguma coisa acontecendo, passa essa descrição para a Polícia Militar, que ela realmente vai atrás, pega ali, bate as informações para poder capturar esse suspeito. É assim que a gente trabalha. Infelizmente, muita gente se preocupa mais em filmar a situação do que chamar a polícia. Tá, você pode filmar, desde que você chame a polícia, porque às vezes a filmagem vai servir também como prova, né? Que ajudou muito nesse caso aí. Então a pessoa tem que chamar a polícia, passar as características, tentar manter a calma, principalmente cor de cabelo, cor de pele, altura, o que está vestindo. Às vezes a pessoa troca de roupa também, então as outras características é muito importante. Então acionar a Polícia Militar o mais rápido possível, porque a gente consegue prender e consegue elucidar o fato. Pois é, ele que estava transtornado, né? Disse que ia fazer uso de drogas, negou toda a situação, mas as câmeras de segurança, a bagunça que virou dentro do ônibus foi bem clara, e a polícia conseguiu apreender essa pessoa, Vivi. Vivi, obrigada pelas informações, agradeço também ao Major Michelo, viu? Até já. E olha só, acabamos de receber a notícia de que em Ceilândia Norte uma mulher foi morta com pelo menos 10 tiros, isso no meio da rua. O repórter Maicon Leão correu para esse local, tem as informações de momento para a gente. Maicon, bem-vindo aqui de volta. Explica para a gente o que foi que aconteceu por aí. No SBT Brasília, a primeira edição, a gente fala do local, perícia acontecendo agora. Esse crime foi por volta ali de 10 horas da manhã, ao que tudo indica, Vivi, uma execução. Essa jovem chegou a ser socorrida ali pelo Corpo de Bombeiros. No momento que a equipe chegou aqui, ela tinha sido atingida por 5 disparos, mas o que a gente vê aqui, só contando nas plaquinhas, são mais de 10 cápsulas, só nessa parte em que nós estamos, só de plaquinha da perícia, que é aqueles momentos em que eles pegam elementos que podem ajudar ali a elucidar o caso. A gente já contou ali mais de 39 plaquinhas, fazendo um trabalho minucioso agora para entender a dinâmica. Inclusive nesse aparelho de exercício aqui, ó, que o Isaac Gasdeu vai mostrar para a gente, diversas marcas ali, Vivi, de onde esses tiros atingiram o equipamento. Essa vítima, que tem 21 anos, estava mais atrás, próxima à entrada ali dessa quadra de esportes. Ela foi praticamente, Vivi, executada. Outras pessoas estavam aqui no momento, mas felizmente ninguém foi atingido além dessa mulher, que tinha 21 anos de idade. Ela foi socorrida ali pelo Corpo de Bombeiros, levada para o hospital, mas acabou não resistindo. O que chama a atenção, Vivi, é que o que tudo indica é que a arma utilizada nesse crime era uma daquelas armas praticamente automáticas que disparam várias vezes ali, pelo que a gente vê aqui na quantidade de munições no chão. Um outro detalhe que chama a atenção, a informação ainda não confirmada, se existe relação ou não. Ontem, Vivi, a gente está agora nesse momento na 1/3, mas ontem ali na quadra 3 também aconteceu uma execução, seria de um traficante aqui da região. Nesse momento
Nesse caso de ontem, Vivi, os criminosos utilizaram ali armas com kit rajada, munição de alto poder. Eles estavam com um carro blindado, utilizavam inclusive uma sirene nesse carro. Nesse caso de ontem, a polícia conseguiu prender 3 dos envolvidos. Houve uma perseguição, eles acabaram batendo em um poste, tentaram fugir a pé, mas o GTOP conseguiu localizar, o GTOP 30 conseguiu localizar, prendeu um deles, inclusive, a caminho da unidade de pronto atendimento. Mas, na sequência, de ontem para hoje, a gente já tem esse novo caso. A suspeita que o caso de hoje, envolvendo essa jovem de apenas 21 anos de idade, é que também, Vivi, infelizmente, tem a relação com o tráfico de drogas. A gente acompanhando agora ao vivo nas imagens do Isaac Gisneu a operação da perícia, de fazer aqui o levantamento, o detalhe de tudo que acontece. Inclusive agora, a gente chegando ali, o perito com mais uma plaquinha para colocar, a gente vê a quantidade espalhada por esse local. Um outro ponto, Vivi, que chama a atenção é que o local do crime fica do lado de uma escola. Vou pedir para o Isaac mostrar para a gente um pouquinho mais aqui em cima. Fica a poucos metros de uma unidade de educação, onde, assim como agora, passam vários alunos por aqui, várias pessoas. E naquela hora do crime, mais ou menos ali por volta de 10 horas da manhã, da mesma forma, tinha um movimento intenso de pessoas. Conversando aqui, Vivi, com a população, a gente descobriu que essa área aqui ela é considerada meio que uma espécie de Cracolândia. Então as pessoas têm uma certa insegurança de ficar por aqui. É uma praça usada mais por usuários de droga, tanto que o comércio, a gente olhava, eu pedi para o Isaac me acompanhar aqui para baixo, simplesmente tudo fechado. É um local em que as pessoas não têm a segurança de manter, por exemplo, a sua loja aberta. Agora está vazio, claro, pela presença da polícia, pela situação do crime, mas é uma área considerada, inclusive, tensa pelas pessoas que frequentam essa região. O crime aconteceu aqui, essa moça foi levada para o hospital ainda com vida, mas acabou não resistindo. A polícia trabalha agora para entender o que aconteceu. A informação, Vivi, é que essas pessoas chegaram aqui em um carro, 2 homens desceram, efetuaram os disparos. A gente vê aqui pela quantidade de munições, realmente chegaram disparando. A intenção era acertar mesmo, atirar para matar. E conseguiram, depois entraram nesse carro e foram embora. Então a polícia agora trabalha inclusive para fazer o levantamento de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação desse veículo, desses criminosos. No caso de ontem, dessa execução de ontem, a polícia já conseguiu prender os envolvidos. Um deles conseguiu fugir, não se sabe se o crime de hoje tem relação com o de ontem, mas a população aqui fica receosa e preocupada com o que anda acontecendo, né, Vivi? Como não? Nossa, não tem como ser diferente. Olha só que absurdo você trazendo essa informação pra gente aqui de que o lugar é tão inseguro que falam aí até numa possível Cracolândia, num local que é ao lado de uma escola. A gente vendo ali vários alunos passando. Você agora há pouco, Maicon, trouxe pra gente aqui, né, uma informação, uma entrevista com a mãe de um garoto de 12 anos que foi vítima de bala perdida numa outra região. E agora a gente vê aí uma mulher uma vítima, né, aí de 10 tiros em plena luz do dia, às 10 horas da manhã, onde tantas pessoas estão passando, que a gente poderia estar trazendo aqui, né, mais um caso de uma outra pessoa, além dessa vítima, né, que morreu ao ser levada para o hospital, que poderia também ter sido vítima de uma bala perdida. A gente vendo ali, né, as crianças passando. E você aí nessa região conseguiu falar com algum aluno, com alguma pessoa que estivesse passando por perto para saber dessa insegurança, se há outros casos aí que eles já viram, presenciaram recentemente? As pessoas evitam meio que comentar. Às vezes passa, fala rapidinho um pouquinho, mas não fica ali ao seu lado para que não perceba essa conversa. A gente sente realmente esse clima de insegurança. Às vezes a pessoa passa rapidinho e fala, é complicado aqui e tal, mas não dá muitos detalhes. Mas me contaram que tinha acontecido esse ontem. A gente foi atrás de checar, de pesquisar, recebemos essa informação. A lista ali do armamento foi justamente o que chama a atenção, um kit rajada. A gente está falando de uma arma daquelas que dispara várias munições ali em uma sentada. Então, assim, um armamento bem pesado foi apreendido nesse caso de ontem. E conversando aqui com alguns policiais, eles me relataram a semelhança na quantidade de munições aqui, que pode sim ter sido utilizado um armamento semelhante. Olha, a gente vendo passar agora um ônibus escolar, é uma área movimentada. A gente tem essa pista aqui que a todo momento passa carro, passa ônibus, várias pessoas passando a pé, mas o que a gente percebe é justamente essa questão de insegurança. Algumas pessoas até saem ali na janela, chegam perto da esquina, Vivi, mas em
em outros casos semelhantes, que as pessoas acompanham de perto o trabalho ali da polícia, aqui praticamente ninguém para aqui para ficar olhando, passa, olha, mas sem nem parar. Maicon, olha, é assim, impressionante, né? Como é que a gente pode deixar tantas pessoas aí à mercê de uma situação como essa, né? Como você trouxe ontem um caso também aí numa localidade tão próxima. E obrigada por ter trazido as informações para a gente vai continuar acompanhando. Você que, enfim, estava indo para um outro assunto e aí, como sempre, super eficiente aí com a nossa equipe completa, né? Parando para trazer um outro caso como esse. Infelizmente, mais um caso de violência, de um tiroteio em plena luz do dia, às 10 horas da manhã, 10 tiros numa mulher aí de 21 anos que você disse, né, Maicon? Isso, Vivi, 21 anos, a gente falou assim, 10 tiros, que foi o que eu contei aqui perto, mas na verdade foram muito mais, a gente consegue só contar pelas plaquinhas que não são só de cápsula, são vários elementos que a perícia usa ali para entender o local do crime, mas 10 só nessa parte aqui em que eu estou próximo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 5 atingiram ela, foi o que acabou ferindo essa mulher, levando ela para o hospital ali onde ela acabou morrendo, mas de disparos a gente nem conseguiu contar o certo, a perícia ainda está fazendo esse serviço, inclusive agora há pouco, vou até pedir para o Isaac subir aqui comigo, Vivi, porque agora há pouco, nem estava ali na área isolada, eles acharam mais um elemento, fecharam aqui, ó, que é justamente para poder tentar entender as circunstâncias, o lado. A gente está vendo exatamente aqui, ó, mais uma plaquinha, o Isaac vai vir comigo para acompanhar, mais uma nova plaquinha sendo colocada, ou seja, conforme eles vão andando, analisando a área, eles vão encontrando novos elementos que podem ajudar a esclarecer como foi esse crime, por exemplo, uma cápsula ali que tenha uma impressão digital que possa levar a um dos autores. Então é feito esse trabalho, a gente já contou mais de 40 plaquinhas, Vivi. Claro, algumas delas, essas aqui, estão especificamente para detalhar a quantidade de munição, que foram que eu contei aqui, mais de 10, mas foram vários disparos feitos ali para mais próximo da grade, tem mais cápsulas, mais 5 tiros atingiram essa mulher e foi o suficiente para matá-la, Vivi. Pois é, e a gente recebeu agora uma nota da Polícia Militar confirmando essas informações que você traz para a gente com tanta precisão, Maicon, e dizendo realmente que tudo indica que há uma relação com o tráfico de drogas. Obrigada pelas informações, viu, Maicon? Até já. E um acidente de trânsito deixou danos em um semáforo na W4 Sul. 2 veículos se envolveram na colisão que acabou provocando, inclusive, a interdição da via no sentido eixo monumental. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há muitos detalhes aí, né, sobre a dinâmica desse acidente. No entanto, um dos carros acabou colidindo e derrubando o semáforo na altura da 902 Sul. Os condutores envolvidos nesse caso foram encaminhados para os hospitais da cidade com algumas dores leves. Como houve um dano ao patrimônio público, uma das faixas da W4 Sul permaneceu interditada a cargo da Polícia Militar. Aqui, gente, Roger Waters, ex-integrante da banda Pink Floyd, vai se apresentar no Brasil este ano e começa aqui em Brasília. Vai ser uma despedida ali em grande estilo dos palcos, viu? O show vai ser amanhã e aí promete lotar um estádio Mané Garrincha com a turnê This Is Not a Drill. E tem um grande fã do artista, o Sérgio Pérez, que é morador do Jardim Botânico, que vai ao show para poder comemorar o aniversário de 45 anos. E quem foi lá conversar com ele foi a Kátia Gomes. O que vocês estão ouvindo por aí, Kátia? Conta pra gente. Quem conhece, com certeza vai reconhecer essa banda que foi muito famosa nos anos 70, 80, que é a banda Pink Floyd. Bom, a banda, infelizmente, acabou, mas os componentes ali do grupo continuaram cantando, tocando e fazendo sucesso. Inclusive, um deles, que é o Roger Waters, vai se apresentar aqui em Brasília no próximo dia 24. E olha, o Sérgio, que é um fã, já está contando ali os minutos para a apresentação, né, do seu ídolo. Sérgio, vamos lá, me conta, né, como que essa paixão aí começou? Porque quando a banda existia, Pink Floyd, você ali estava nascendo. Exatamente. Bem, foi a primeira banda que eu adquiri um CD, né? Eu fui na loja comprar um CD e comprei o The Wall, né?
E foi durante a adolescência, né? Então foi a minha banda de adolescência e até hoje é a minha banda favorita. Agora me conta, Roger Waters vai fazer aqui uma turnê pelo Brasil. Fã mesmo, mais eufórico. Sim, tava lá. Agora me fala, você convidou quem para o seu aniversário, então, com essa presença tão ilustre? Eu queria que minha esposa estivesse junto, mas infelizmente, né, a gente acabou de ter um filhinho, então ela não vai conseguir estar presente. Mas eu vou estar com alguns amigos, inclusive um que também faz aniversário no mesmo dia, né? Então a gente vai comemorar juntos lá a nossa data junto com o Roger Waters, né? Não, gente, tem um presente melhor, né, do que você passar o dia do seu aniversário com o artista que você gosta, que você é fã. Inclusive, o Roger está com 79 anos, ou seja, provavelmente será o último show, a última turnê dele, né? Então, assim, tem que aproveitar. Pessoal, tem que aproveitar, tem que assistir, assim, é histórico, é memorável, né? A gente está vendo já essa leva de artistas dos anos 70, 80, nacionais e internacionais, né? Então a gente tem que aproveitar. Eles estão, né, ficando velhinhos, a gente tem que aproveitar esse momento, né? Agora, pra gente finalizar, então, me conta aí uma outra música. Eu comecei, né, a nossa entrevista com uma música, me fala outra música aqui pra gente colocar aqui, pra encerrar a nossa entrevista. Tem a mais famosa que todo mundo vai conhecer, que é Another Brick in the Wall, parte 2. Ah, vamos ver, vamos ouvir então? Ó, até você conhece. Até eu conheço. Olha, essa eu vou confessar, essa eu conheço também. Então vamos encerrar por aqui. Essa você sabe cantar? Arrisca? Ah, não. Só uma Será? vai. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Vamos lá, puxa o refrão. Hey. Teachers, leave them kids alone. Oh, muito obrigada, viu, pela sua participação. Adorei conhecer você, conhecer um pouquinho da sua história com o Pink Floyd. Então é isso. Muito bom, cantou muito, levou até Kátia para cantar também. Gente, Sérgio, parabéns para você antecipado, viu? Curta muito o show. E aí é a hora daquele momento em que você se vê aqui no jornal. Vamos aproveitar esse clima aqui, né? Quando a gente se sente ainda mais perto um do outro. Você que manda a sua foto assistindo ao jornal pelo nosso WhatsApp, o 996232421. Vamos ver quem já mandou aqui foto pra gente?
Tem uns da semana passada aqui que eu fiquei devendo, né? Então vamos lá. Maria Belém, oi Vivi, você é muito linda, brilho SBT. Gosto muito de te ouvir quando são notícias boas, claro, né? Beijo no coração, se cuida, fica com Deus. Bom, olha, muito obrigada. Eu queria dar só notícia boa aqui, né? Mas enfim, a gente tem que ir variando um pouquinho aqui, até para servir de alerta para muita gente, né? A gente espera que cada vez mais sejam notícias boas por aqui, viu? Obrigada pelo registro e pelo carinho. Cristiane, boa tarde, Viane. Sou Cristiane de Águas Lindas de Goiás. Estou aqui ligadinha no SBT. Adorei a foto, hein? Obrigada. Oi, Vivi, bom dia. Eu sou aqui da QNQ, a Cleonice, que também fez um registro aqui assistindo o nosso jornal. Quem mais? Leia, boa tarde, estou ligadinha na melhor, com esse look babado esperança, é o que estamos precisando nesse tempo. É verdade, viu, Leia? Esse look aqui da semana passada, um verde esperança, é o que a gente realmente está cada dia mais querendo, tanto aqui, né, e também desejando para todo mundo. Leia, obrigada. Boa tarde, Vivi, estou ligado no SBT, eu que sou o Bosco. Valeu, Bosco. Quem mais? A Denise Matheus, sempre ligadinho no SBT, porque é um canal muito sério. Obrigada, tá aqui, olha que fofura assistindo a gente. Daqui a pouquinho a gente dá mais algum... Dá tempo ainda? Aqui, ó, Vivi, todos os dias eu assisto SBT Brasília. Miriam, obrigada, viu? Adorei aqui um registro, estava bem na hora que eu já estava mandando um beijo para todo mundo também. E tem aqui do Flávio Brito, ó, estamos de parabéns, SBT Brasília, o melhor telejornal do DF, do entorno. Ele que é lá de Planaltina, DF. Flávio, muito obrigada pelo registro, pelo carinho de todos vocês. Um beijo para todos. Continuem mandando as fotos, viu? Assistindo a gente aqui, contando de onde você é, seu nome. A gente se sente mais perto, né? E se sente mesmo, viu? Vocês já viram que os apresentadores do SBT estão aí por toda parte, nas ruas do DF? Roda pra gente, diretor. Bem no centro da cidade. Eu, Vivi Costa, do SBT Brasília Primeira Edição, Kenzo Matida, do Segunda Edição, Neguerê do Esporte, Felipe Malta, do É Sábado e Cleiton Souza, do Última Marcha, já recebemos vocês com um sorrisão. Estamos em cada ponto do Distrito Federal. O nosso objetivo é estar mais perto de vocês. A semana toda levamos notícia com credibilidade, respeito e de um jeito descontraído na sua telinha. São mais de 50 linhas de ônibus espalhadas por aí também, para lembrar você de se conectar com a gente no SBT, que é a cara do DF, é a nossa cara. Ah, tira uma foto, vai. Toda hora eu escuto alguém falando, olha, te vi, não sei onde. Tira uma foto, posta nas redes sociais, marca o nosso perfil, coloca aqui pra gente o nosso perfil, diretor, ali, @SBT Brasília. E aí você, na hora que você postar, você marca o @SBT Brasília, marca a gente, e a gente vai estar te repostando também nas nossas redes. E a gente mostra por aqui também, né? Afinal de contas, é você ligadinho na gente, nas ruas ou aqui pela telinha. O bom é que a gente se sente sempre muito pertinho um do outro. E olha, eu vou pro intervalo rapidinho, mas me espera, eu já volto. Espera aí, hein? Já tô de volta. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, viu? Já está comigo desde o início, você sabe que eu adoro a sua companhia, mas infelizmente a gente vai trazer a notícia aqui, né, que a gente está começando uma semana trazendo mais um caso de feminicídio aqui no DF. A Polícia Civil confirmou no sábado a morte de Laíse Rocha da Silva, de 35 anos. A mulher foi esfaqueada pelo companheiro no dia 11 de outubro. A Laísa estava internada no Hospital Regional do Gama, mas não resistiu aos ferimentos. Gente, já são 29 casos de feminicídio só este ano. É o maior número de casos já registrados no ano desde que o crime foi tipificado, isso lá em 2015. A gente vai conversar agora com o repórter Maicon Leão. O Maicon, bem-vindo aqui mais uma vez, infelizmente com essa notícia, né? E o suspeito está preso desse caso? Felizmente sim, viu, Vivi? Desde sexta-feira ele está preso preventivamente a Tiago Nunes Santana. Para quem está em casa e não lembra desse caso, a gente trouxe detalhes. Isso aconteceu dentro de casa. A Thaísa estava com a nenenzinha, Vivi, de 2 anos no colo, quando foi atacada ali pelo ex-companheiro. Ela recebeu pelo menos 30 facadas ali num ataque enfurecido de ódio de, mais uma vez, alguém que não aceitava ali o fim do relacionamento. Ela ficou completamente ensanguentada ali no local, chegou a ser socorrida pelo serviço médico de urgências,
mas ela acabou agora, infelizmente, depois de todos esses dias internada, não resistindo e morrendo. No dia, a Polícia Militar foi acionada, chegou inclusive a fazer buscas ali pela região, com a expectativa grande de conseguir localizar o Thiago, Vivi, porque foi tanto sangue que ele deixou um rastro ali pela casa e por parte do caminho que ele seguiu. Mas, infelizmente, ele acabou conseguindo fugir, estava foragido da justiça, mas desde sexta-feira ele foi preso preventivamente. Até então, ali no momento da prisão, o caso era tratado como uma tentativa de feminicídio, mas, infelizmente, agora, depois da morte da moça, o caso passa a ser tratado sim como feminicídio, infelizmente entrando para as estatísticas aí, como a gente disse, o 29º caso. Esse já é o ano em que mais mulheres foram mortas na história do Distrito Federal desde que começou a ser feita essa medição. A gente está vendo aí os casos subindo assustadoramente. Olha que a gente ainda tem, né, Vivi, praticamente 2 meses para terminar nesse ritmo que a gente está indo. Infelizmente, realmente vai ser o ano em que mais mulheres foram mortas aqui no Distrito Federal. A maioria dos casos, Vivi, dessa mesma forma, ou companheiros que não se conformavam ali com o fim do relacionamento, ou companheiros que estavam ali junto e tiveram um ataque de ciúmes porque acharam que estavam sendo traídos. Infelizmente, pessoas que acham que têm o poder em cima da vida dessas mulheres, né, Vivi? Que eu faço questão de reforçar. Não tem não, viu? Pois é, Maicon, olha, eu vou te falar, a gente tem falado tanto aqui, né, sobre casos de violência contra a mulher. Temos, inclusive, aqui, né, falando para vocês que a gente tenta mudar essa realidade, né, e cada um tenta fazer a sua parte. Então, o SBT, na semana passada a gente mostrou aqui para vocês, né, você já viu a campanha do SBT do Bem? Nos unimos à Associação Fala Mulher e lançamos o projeto Voz do Silêncio. A iniciativa traz o conceito de que, quando uma mulher sofre em silêncio, outra pessoa fala por ela. E aí, em toda a campanha, qual que é a ideia, Michael? É simplesmente a gente mostrar que a denúncia é a melhor forma de devolver a narrativa dos fatos para as vítimas e acabar com o ciclo da violência, como a gente volta e meia reforça aqui. Então, vamos ver aqui um pedacinho dessa campanha. E aí, como é que ficou? Ficou maravilhoso. Tá parecendo uma vagabunda. Eu acho que não vou levar, não. Olha, eu acho tão forte esse vídeo, Maicon, não sei vocês, mas ali a gente consegue reparar assim, na tensão, a preocupação, o medo em que essas mulheres vivem. E você tem mais informações, inclusive, sobre a campanha no site sbtdobem.com.br. Se você acessar um QR Code aqui ou der um play já direto ali na página, você vai ouvir uma simulação da voz de um agressor praticando alguns dos tipos de violência mais comuns no dia a dia das vítimas. E aí isso pode sensibilizar ainda mais as pessoas, né, para que cada um possa fazer a sua parte, como eu disse aqui no início, a gente buscando fazer isso também. E as vítimas, elas podem se reconhecer também nessa situação e aí ter a coragem de denunciar. O objetivo é que as mulheres percebam esses homens e saibam que elas podem sim ter uma vida diferente, longe da violência, ao lado de verdadeiros companheiros que saibam de fato ouvir a voz delas. Então a gente traz aqui um pouquinho dessa campanha, porque a gente vem falando muito, né, Maicon, sobre cada um fazer um pouquinho a sua parte para poder ajudar essas mulheres que estão nessas situações e muitas vezes elas não conseguem sair. Maicon veio trazendo aqui o 29º feminicídio esse ano aqui no DF, que foi confirmado no fim de semana. Agora, por pouco, né, Maicon, a gente não vem trazendo aqui um outro caso, porque um homem foi preso nesse fim de semana por tentativa de feminicídio e, mais uma vez, por ciúme. Foi exatamente isso, Vivi. Por ciúme, esse homem que tem 47 anos achou que tinha o direito de pegar um revólver e atirar contra a própria companheira. Para quem está em casa entender a dinâmica dessa história, a gente está falando, imagine você ali no fim de semana, junto com seu marido, seu companheiro, alguns amigos, vocês vão para o clube, tem um dia ali tranquilo, divertido, normal.
e aí decidem estender ali aquela diversão para casa. Vão embora, vão os amigos lá para a residência, isso depois de terem bebido ali um pouco. E aí, Vivi, dentro ali da casa, esse homem do nada começa a achar que a mulher dele está traindo. Não gostou provavelmente de alguma brincadeira, alguma situação com um desses amigos e na cabeça dele ele estava sendo traído. Por conta disso, ele se achou no direito de ir até o quarto, pegar um revólver que estava guardado, voltou e atirou contra o tórax da companheira. E depois disso, como um bom covarde, foi embora, correu, desapareceu, ficou foragido. Os amigos que estavam ali naquele momento, rapidamente se uniram para prestar ali os primeiros socorros até a chegada do corpo de bombeiros. Essa mulher foi levada para o hospital, felizmente se recupera bem. Mas a gente está falando de mais um caso, como você adiantou. Infelizmente, a gente teve que atualizar agora as estatísticas para o 29º. Falta um caso para a gente atingir 30, que é um absurdo. E a gente, claro, espera que isso não aconteça, que a gente pare por aqui. Mas, infelizmente, a gente tem casos como esse, de pessoas que se sentem no direito de que, porque ficou com ciúme, porque ficou ali com o ego ferido, alguma situação, de atentar contra a vida de outra pessoa. O pior, Vivi, é que normalmente nesses casos, claro, não é sempre, não é uma regra, não é uma receitinha de bolo, mas em alguns casos, na maioria deles, essas pessoas dão sinais. Assim como na campanha a gente viu ali um homem sem nenhuma compaixão, na maioria dos casos, aquele homem que te critica, que te joga para baixo, que a intenção dele, na maioria das vezes, é não deixar você expressar ali a sua alegria, quer sempre te ver ali para baixo, é um dos sinais. A gente está falando ali de uma violência psicológica, não precisa partir para o tapa, para a agressão, para ser uma violência. Mas, infelizmente, em muitos casos, começa ali com essa tortura psicológica, jogando a pessoa sempre para baixo, depois passa para o grito, oprime ali, se opõe, vai para cima ali, se impõe com a voz, aí depois vai para o tapa, para as agressões, e, infelizmente, para chegar num tiro, numa facada, é questão de dias. Na maioria dos casos tem esses sinais e, infelizmente, a gente tem mostrado que em alguns casos em que as mulheres acreditam ali depois de separar, esse homem vem, insiste, diz que mudou, que daqui para frente vai ser diferente, mas, infelizmente, a gente também tem muitos casos que mostram que raramente esse homem melhora. E a gente tem casos também, Vivi, que, infelizmente, as pessoas não dão sinais. Eu, inclusive, em uma das matérias, conversando recentemente com a mãe que perdeu a filha, ela estava contando para mim que o genro, durante anos ali, foi simplesmente o filho que ela pediu para Deus, era o companheiro o tempo inteiro ali junto, feliz. O problema virou quando a filha quis se separar, terminou. Ela estava em casa, esse homem veio e atirou contra ela, matou ela dentro de casa simplesmente por conta do fim do relacionamento. Eu acho que está na hora da gente começar a entender que quando uma pessoa não te quer mais, é hora de você simplesmente deixar ela seguir a vida e seguir a sua vida também. Não tem por que você ir lá e tirar a vida de alguém simplesmente porque ela não te quer mais, ou que em algum desses casos que muitas vezes a gente mostra, ai, me traiu, eu fui lá e matei. Gente, traição não é justificativa nenhuma para você tirar a vida de outra pessoa. Então, a gente precisa, claro, chamar a atenção das mulheres para esse grito de socorro que muitas vezes elas se sentem oprimidas em casa, não têm coragem de procurar a polícia. A gente aproveita para reforçar, Vivi, a quantidade de mecanismos que existem ali para dar suporte para essas mulheres. A gente tem o Viva Flor, que funciona como se fosse um botão de pânico, que essa mulher pode pedir o apoio ali para ela ficar com ele e acionar quando sentir necessário. Dependendo do caso, a polícia coloca uma tornozeleira eletrônica nesse homem junto com o aparelho dessa mulher para que quando ele entra ali numa região próxima a ela, a polícia já fique sabendo, já envie um alerta para ele e também para essa mulher ficar ali atenta de que ele está na região e consiga aumentar a sua chance de defesa até a polícia chegar até esse homem. Então, o melhor caminho é qualquer um que não seja você continuar ali com esse homem. É contar para um vizinho, para uma amiga, procurar a polícia. Claro, é bom ter uma rede de apoio de pessoas que vão ali te dar um suporte. Mas, minha amiga, se você não tem a quem recorrer, procura a polícia. A gente tem delegacias especializadas no atendimento à mulher, mas você também pode procurar a delegacia mais próxima aí da sua casa, entrar em contato com a polícia pelo 190. Existem várias formas de você pedir socorro e sair de uma situação para que, infelizmente, a gente não esteja aqui na frente, no futuro, contando a sua história, né, Vivi?
Dúvida, Maicon. Olha, muitos desses casos não estariam acontecendo se as pessoas tivessem também amor próprio, né? Você falando aí, me veio isso à cabeça, quer dizer, a mulher que ali em algum momento recebe algum tipo de violência, se é maltratada, né? Tendo assim um amor próprio, ela pode sair daquela relação. Isso vale para o homem também, porque quando ele recebe um não, ele também com amor próprio, ele pode falar, ok, né? Vou sair aqui, continuar a minha vida tranquilamente. E aí o respeito um pelo outro. Olha, eu vou te falar que cada um tem feito aqui a sua parte. Eu acho importante a gente trazer, inclusive, essas campanhas, que agora o SBT também está envolvido e que a gente vê o governo também, né, que está com uma campanha também aí nas ruas de não ao covarde. Foi uma palavra que você também trouxe aqui, justamente porque a pessoa que não consegue lidar com uma frustração, que não consegue receber um não, é covarde, né? É covarde por fazer isso com uma outra pessoa, com uma outra mulher. Então, assim, fica aqui mais um caso que a gente está trazendo aí de tentativa, agora há pouco que a gente trouxe, você mesmo falando sobre mais um caso de feminicídio, para servir novamente de alerta para essas mulheres e para os homens também, porque a gente traz aqui as informações sobre feminicídio e que todos os casos, esses homens estão presos ou mortos. Então, fica um alerta aqui para todo mundo, para a gente ver se a gente consegue mudar essa realidade. Obrigada, Maicon. E olha, a Polícia Militar no DF prendeu 2 caçadores com armas ilegais lá em Planaltina. Os homens foram avistados pelos militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário em um bloqueio na DF-100. Aí, ao realizarem o procedimento de revista do veículo, os policiais encontraram essas armas aí da imagem, um rifle calibre 22 e uma espingarda. Os homens também estavam portando ali 40 munições calibre 32. Os suspeitos de estarem portando as armas ilegalmente, gente, têm 55 e 34 anos. Os 2 foram detidos e encaminhados à 16ª DP de Planaltina para registro da ocorrência. E olha, nós estamos em outubro, né? Um mês dedicado a alertar as mulheres sobre os cuidados para evitar o câncer de mama. Inclusive, tem um podcast sobre isso, viu? Lá no Viva Mais, Viva Bem, no SBT News. Você entra lá depois para poder ver algumas orientações para poder te ajudar a evitar essa doença, né? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, só para a gente ter uma ideia, a previsão é de que sejam confirmados mais de 1.000 casos só este ano aqui no Distrito Federal. E aí muito se fala nos exames preventivos, nos fatores de risco, são inúmeras as iniciativas para poder ajudar no tratamento, um tratamento difícil, né? Muitas vezes muito delicado quando o câncer já está avançado, por isso a gente fala da importância de diagnosticar logo cedo. Mas, olha só, tem muita gente aí tendo algumas iniciativas para poder ajudar mulheres que estão nessa fase do tratamento ali, para elas poderem se sentir mais autoconfiantes. E quem sabe você pode ajudar, hein? Vai se ajudar e ajudar o outro, quer ver? Tem um evento chamado Tesouras Solidárias. E aí, o que vai acontecer por lá? Vão cortar cabelos em troca de cestas básicas e doar essas mechas. Vamos até o shopping conversar aqui com a Vanessa Vitória para contar pra gente, porque tem profissionais gabaritadíssimos aí para poder cortar o cabelo dessa mulherada, que tá todo mundo aí pensando, né, no bem do outro. Conta pra gente como é que vai funcionar, Vivi. Oi, Vivi. Oi, gente. Super, viu? Pelo menos 20 cabeleireiros ao mesmo tempo aqui numa ação simultânea. O Claudinho tá começando o nosso link no espelho, Vivi, porque a gente sabe o tanto que o cabelo aí melhora a autoestima da gente. Eu tava até comentando aqui, eu sou aquela repórter que mergulha, que se joga nas pautas. Eu amo tá nas pautas mesmo e jogar com tudo, mas dessa vez o telespectador deve estar falando, a VV não tá participando, não tá cortando o cabelo dela. Eu vou explicar por quê, Vivi, porque olha só, eu tenho esse tamanho de cabelo aqui e para eu fazer a doação, eu teria que cortar ele mais ou menos aqui. Então, ainda não tô preparada, mas eu posso participar doando cesta básica, que é maravilhoso, e fazendo um corte aí para dar aquele up no visual. Mas a corajosa que cortou o cabelo e tá, eu acredito que mais linda, porque quando eu cheguei ela já tinha cortado, mas olha que cabelo leve, solto, olha o monte de cabelo que ela tem, é a Kellen. Ela é servidora pública, ela tava dando uma zapeadinha aqui no Instagram do shopping e descobriu que até essa ação trouxe a cesta básica dela e vai doar aqui mais de 30 centímetros de cabelo. Conta aí sobre essa ação solidária que te deixou muito mais bonita, Kellen. É muito bom. Eu acho que vale a pena a gente fazer esse tipo de coisa. Além
você doar para alguém que precisa num momento difícil como é o câncer, é muito bom. Eu fiquei procurando até eu encontrar onde eu poderia fazer isso. E tudo, parabéns pela iniciativa. O cabelão dela estava indo lá no bumbum e aí ela veio, trouxe. E eu vou conversar agora, fica aqui comigo, tá? Eu vou conversar agora com a Mônica. Por quê, Vivi? Porque a Mônica, ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama e ela sentiu na pele o que é ficar sem o cabelo, sem nenhum fiozinho, porque ela passou por rádio, por quimioterapia e para o cabelo dela voltar agora, ó, a ficar desse tamanho, foram pelo menos uns 3 anos aí e ela conta que foi luta, né, Mônica? Mexe muito com a autoestima, né? Mexe muito com a autoestima da gente. Foi muito difícil para mim quando meu cabelo começou a cair, entendeu? Eu fiquei muito deprimida, meus amigos se afastaram de mim pela causa de ficar com aquele aspecto de dó, essas coisas assim. Mas quando eu conheci a Rede Feminina, foi lá que eu me recolhi, foi lá que eu me aceitei a minha doença, foi lá que eu comecei meu tratamento, foi lá que eu constituí uma nova família. E quando o meu cabelo caiu todo, que eu mandei rapar tudo, porque ficou muita falha, ficou muito feio, mandei rapar tudo, foi me adaptar à peruca. Foi uma emoção muito grande. Quando eu recebi uma peruca muito bonita, pude escolher o tamanho, pude escolher tudo. Mas eu falei, não, esse troço esquenta demais. Mas foi tentando se adaptar e agora tá com o cabelão lindo dela. Eu vou ter que interromper um pouquinho a Mônica por causa do nosso tempo, mas ela já deu aí, né, o tanto que faz diferença, porque eu vou conversar agora com o idealizador. Fica aqui, Mônica, não vai embora. Com o idealizador aqui do projeto, que é o Alexandre, ele é cabeleireiro e juntou aqui um monte de profissionais, né, Alexandre? Hoje, gente, até às 22 horas. Com certeza, hoje, meio-dia, às 22 horas, eu e os melhores profissionais de Brasília, cabeleireiros, em prol do bem. Então, assim, é um evento que a gente vem desde 2011 fazendo e esse ano vem com uma edição muito maior. Realmente conseguimos trazer os melhores cabeleireiros de Brasília para esse evento. Nos siga no @ Tesouras Solidárias, lá tem várias informações do que está sendo hoje e venha participar com a gente. Uma cesta básica, um corte que pode ser umas pontinhas ou pode ser um grande corte, depende de você. Estamos aqui para vocês. Vivi, você vai cortar o cabelo ou vai doar a cesta? Me conta. Falou que pode ser assim também, só as pontinhas. Eu vou te falar que o meu cabelo não tá desse tamanho também para poder doar, né? E aí eu cortei recentemente, eu vou doar a cesta. Mas eu queria te pedir para você, inclusive, mostrar pra gente aí um espaço, todo mundo ali, olha, cortando o cabelo, ou seja, são 20. Cláudio, mostra pra gente aí, nosso cinegrafista. Mostra aí, olha só, você falou que são 20 profissionais que estão aí, olha, no meio do shopping, vai ser lá no Parque Shopping, gente, até às 10 horas da noite, cortando cabelo, mesmo que seja um pouquinho ou que seja muito. Achei tão legal ali aquela, você mostrou agora há pouco, né? Uma mulher que foi aí e cortou o cabelo, estava procurando um lugar para poder justamente ajudar outras mulheres. Então, eu tô achando muito legal e mostra aí, então, para todo mundo que tiver vontade de fazer esse corte hoje até às 10 da noite e até o shopping. Bem, viu? O homem não vai doar, mas pode trazer a cesta básica. Não vai doar o cabelo, mas pode trazer a cesta básica. A homem também pode cortar? Sim, homem também. Traz a cesta básica. Então fica a dica aí, viu, pessoal? Olha, até às 10 horas da noite, né, Vanessa? No Parque Shopping, quem quiser pode cortar o cabelo, homem ou mulher? Exato. Olha, dá para perguntar para mais uma, dá tempo ainda da gente perguntar para mais uma pessoa que foi aí cortar, diretora, dá? Perguntar para mais uma pessoa que foi aí cortar o cabelo? Vamos lá, Vivi, só uma que ela me disse, pra gente não empolgar. Só uma? Então corre aqui, deixa eu ver. Eu acho que aqui foi só o corte, não foi... Oi, a gente conversou rapidinho. Qual que é seu nome? Deixa eu atrapalhar a escovinha. Qual que é seu nome? Lanúzia. Doou a cesta básica? Sim, fiz o Pix. Fez só... E o cabelo aí, tava grande? Como é que tava antes?
São as pontinhas? Não, tava grande. Agora deu uma radicalizada aí. O Luiz aí ajudou. Muito bacana. Só não viu o resultado ainda. Ah, surpresa, Vivi. Daqui a pouco ela vê. Luiz, o cabelo dela dá pra doar ou não tinha um tanto de centímetro suficiente? Não dá pra doar. Eu tirei média de 4 centímetros, então não dava tanto. Tava mais no ombro, mas tamo aí. Perfeito já o corte. Mas olha só, obrigada, tá gatona, viu? Eu contei, mas depois você vai ver. Ô, Vivi, olha só, então dá pra fazer isso. Não precisa radicalizar quem não quiser, porque a Ação do Bem, essas cestas básicas são doadas pro hospital de base, tá bom? Então são para pacientes com câncer. Não só de mama, mas outros tipos de câncer também. Adorei a dica, obrigada, Vivi. E ficou a dica aí também, gente. A pessoa às vezes está por ali, né? Não tem uma cesta básica na hora, dá para fazer a transferência por Pix. Obrigada, um beijo para você, viu? Bom, e olha só, você chegou por agora ou estava comigo desde o início, mas perdeu alguma notícia? É claro que a gente preparou um resuminho dos principais destaques dessa segunda-feira para você ficar bem informado. Roda pra gente. Continuam internadas algumas vítimas do acidente envolvendo um ônibus interestadual pirata, que tombou na BR-070 e matou 5 pessoas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo trazia passageiros do Maranhão e estava totalmente irregular. Não tinha autorização para transportar pessoas e estava com os pneus carecas. O motorista tentou fugir e acabou causando o acidente. Os responsáveis pelo veículo foram presos e passaram por audiência de custódia na manhã de hoje. Eles estavam sendo escoltados. Não havia necessidade de fugir e nem empreender fuga. Aquela fuga, ele assumiu o risco de causar o que ele causou. No caso, seria causar o dano, mas ele causou, além do dano, causou as mortes. Eu entendi que foi dolo eventual, ele assumiu o risco e as 5 pessoas que morreram não era algo imprevisível. Estava chovendo, a pista estava molhada, ele colidiu no veículo da frente e veio a tombar. Já são 29 casos de feminicídio este ano, o maior número de casos já registrados num ano desde que o crime foi tipificado, em 2015. Dessa vez, a Polícia Civil confirmou a morte de Laísa Rocha da Silva, de 35 anos. Ela foi esfaqueada pelo companheiro no dia 11 de outubro e estava internada no Hospital Regional no Gama, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no sábado. A operação da Polícia Civil fiscaliza a atuação de flanelinhas que trabalham no setor comercial sul e nos 2 setores hoteleiros. A ideia inicial da investigação era coibir furtos no interior dos veículos nessa região, crime que tem sido recorrente. Só que com o pente fino, a polícia encontrou muito mais. Um homem que atuava como flanelinha era procurado por homicídio. 21 pessoas estavam exercendo a profissão de forma irregular, sem cadastro nos órgãos do GDF. Isso é uma operação integrada das Forças de Segurança. Ela é organizada aí pela Secretaria de Segurança Pública do DF. E ela visa também reprimir aí a atuação ilícita desses flanelinhas e também reprimir o furto interior de veículo, que é um fato muito corriqueiro aqui na área central de Brasília. Então essa operação foi realizada apenas com flanelinhas ali do setor da Asa Sul, né? Mas a gente vai estar estendendo também para a área central e também para a Asa Norte aqui, para que a gente possa estar reprimindo sim esse crime e essa contravenção penal aí que muitas vezes acabam revelando outros crimes, como extorsão e também o tráfico de drogas. Importante, né, essa ação. E olha, gente, a novela Romeu e Julieta dessa semana tá incrível, viu? Vamos ver alguns spoilers? Tá autorizado? Pode usar? Que isso, rapaz? Além de querer a minha filha, Atenção, moradores do jornal SBT Brasília! Hoje eu tenho muitas pedras vulcânicas pra vocês. Pedalzeira? This is Times Square, Philando. Parece que Lilex merece mais um fotinho. Mas e aí que eu me declarei pra ela? Falei que eu tô gostando dela, mas não foi o suficiente. E você? Tá, eu fiz a difícil no começo. Bem-vindo à sua nova casa, Julie. Que é aqui? Esta é a nossa nova casa. Que é luxo, é? Vem pro lado torre! E ou a gente assume o relacionamento agora, ou a gente termina agora. Parece que alguém foi colocado contra a parede! O que é que significa isso, Clara? Eu posso explicar. Se quiser, eu posso te explicar, Elion. Submeta-se às minhas ordens. Se não, eu vou ter que ter uma conversinha com um velho amigo meu. Profunda sobre você. Não sei se você sabe de que eu tô falando. Seu pai tá de brincadeira, né? Você não vai falar com o Leandro Monteiro sobre... Mas é claro que eu falei isso.
Pórcia, você quer namorar comigo? Ai, que fofinho. Se quiser outras coisas fofas, é só acompanhar a infância de Romeu e Julieta essa semana. Você não pode perder a infância de Romeu e Julieta, de segunda a sexta, às 15h45 da noite. Por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Uma ótima tarde para você. Boa semana pra gente. Eu te espero de novo amanhã, a partir das 11h40 da manhã. E você fica agora com o SBT Esporte Brasília. Beijo pra você. Tchau, tchau.